Nosso prota era um dragão extremamente poderoso, que, tentando defender o seu lar e os mais fracos, ele acabou morrendo para os humanos pela sua ganância e a sua maldade. E por isso, ele acaba reencarnando, mas ele fica um pouco surpreso, já que ele reencarnou como um humano e não um dragão novamente. Agora ele tem que aprender a andar e usar esse novo corpo, tentando ficar mais forte e se vingar da humanidade, já que toda a humanidade matou ele, e por isso ele não tá nem um pouco feliz. Então eu espero que vocês gostem dessa obra, porque esse protagonista é muito foda, rapaziada. Então eu espero que você deixe o like, se inscreva no canal e bem-vindo ao vídeo e fui, pega a pipoca. A humanidade lutava contra os dragões vermelhos e no final ele acabou sendo derrotado. Ele comentava que nunca mesmo tinha entrado no território humano. Na verdade foi ao contrário. Nos últimos 1000 anos foi os humanos que sempre atacaram ele, sacrificando sua carne e sangue, e no fim ele foi morto. Talvez fosse por causa da sua idade, ele não se lembrava de muitos detalhes que levaram à sua morte, mas ele só sabia que os humanos caçavam ele de todos os jeitos. E nos fragmentos da sua memória não havia nada de lembranças que os humanos surgiram do nada sem motivo. Ele não se lembrava dele ter feito algo contra a humanidade. Eles matavam seus amigos e famílias, até que nenhum humano sobrasse. E ele no final virou o último dragão vivo. O dragão comentava que ele não tinha nada para chamar dele, e ninguém para perder também, já que ele tinha perdido tudo. A vingança era a única coisa que mantinha ele vivo, e como dizem os humanos, olho por olho, dente por dente. Mas ele falava que tudo ficou para trás, pois finalmente ele poderia descansar. Até que ele escuta alguma coisa estranha. Ele se pergunta que som é esse? Um humano na sua frente? O homem falava que ele era muito lindo, enquanto segurava ele no colo. Ele fica desesperado, se perguntando do porquê tinha um humano segurando ele. Ele falava nos seus pensamentos que ele tinha que sair dali imediatamente, se perguntando cadê as asas dele e por que ele tinha virado humano. Enquanto o pai dele falava que ele era muito fofo, pois achava que ele gostou dele, enquanto ele se matava de chorar. Ele falava para aquele humano asqueroso soltar ele. E ele acaba se lembrando de uma voz dizendo que já que ele queria tanto morrer, ele iria realizar a vontade dele e reduzir ele a cinzas, enquanto ele virava um bebê. O pai dele se perguntava o que ele estava fazendo. Ele simplesmente lança um cuspão na cara do pai dele. E esse era o sopro do dragão, só que não funciona muito bem, enquanto o pai dele falava que aquilo era nojento. E o humano, que no caso era o dragão antigo, se perguntava o que aconteceu com a sua magia. A mãe dele falava, vem pra mamãe, tentando pegar ele, enquanto ele se pergunta o que ela iria fazer com ele. Até que ela via que ela só queria dar carinho, chamando ele de Rei. Ele falava que esse nome era ridículo e não era muito bem-vindo. Ele perguntava para sua mãe se ela tinha ideia de quem ele era de verdade. Ele falava que no final os céus permitiram que ele, um poderoso dragão vermelho, renascesse de novo. E querendo ou não, ele agora tinha a chance de se vingar da humanidade, assim como eles fizeram com a raça dos dragões com aquele corpo humano. Ele mataria todos os humanos até que não sobrasse nenhum. E o pai dele comentava que mesmo ele sendo recém-nascido, ele tem uma cara de danado. E comentava que aquele bebê definitivamente iria ser barra pesada. Mas aí ele ficava olhando para o pai dele, se perguntando do porquê ele estava com tanto sono de repente. Ele falava que estava uma canseira, estava quase dormindo, falando que os corpos humanos são muito fracos e ele acaba adormecendo. E depois de um tempo acaba se passando, ele descobriu muitas coisas sobre a humanidade, até mesmo saber o nome dos seus pais. Afinal de contas, chamá-los de cabelo curto e cabelo longo não ajudava muito. Os seus nomes são Scarlet e Jake. Eles parecem realmente ser mais bonitos que os outros humanos normais. O rosto da Scarlet combina com a sua personalidade gentil, enquanto o do humano chamado Jake tem muitos músculos, que os outros humanos parecem não ser tão fortes quanto o seu pai. A aldeia também das redondezas sempre visitam eles e o tratam com respeito. Um homem vai visitá-los, falando que ele salvou a esposa dele, dizendo que ela provavelmente teria morrido na floresta, e graças ao Jake, ela estava viva. E o nosso prota falava que é porque os seus pais eram os chamados aventureiros pelos próprios humanos. A mãe dele acaba perguntando se ele estava com fome, pois ela iria fazer alguma coisa para ele, enquanto ele engateava. Um dos caras falava que o filho dela era muito esperto, e crianças daquela idade não costumavam ser tão inteligentes assim. Aí um deles pergunta se é por causa da luz, pois o cabelo do Rei parecia um pouco vermelho, enquanto o outro falava que o cabelo dele começou a ficar vermelho há alguns dias, por algum motivo desconhecido. E o prota já fica feliz com essa informação. Era maravilhoso, o cabelo vermelho deveria ser a prova que ele ainda tinha um poder escondido. E aqueles dois que tinham ido visitar acabam indo embora. E quando eles estavam saindo, eles perguntavam se achava que aquela família Talen foi amaldiçoada, enquanto o outro falava que poderia ser isso.
Nem todo mundo queria virar aventureiro, e vai saber os perigos que eles corriam, não é mesmo? O Prota falava que os humanos pareciam temer o seu cabelo vermelho. A sua presença grandiosa provavelmente intimidou eles, enquanto a mãe dele pegava ele no colo dizendo que era hora de comer, chamando ele de baixinho. E ele continuava dizendo que são esses humanos que mais confundem ele. Não importa o que aconteça, não importa se zangam com ele, não importa o que ele tente, eles sempre estavam sorrindo para ele, mesmo ele aprontando várias coisas. Enquanto o pai dele segurava ele, falando que sabia que ele era um gênio, pois segundo o pai dele, ele já sabia mirar quando fazia xixi. E o Prota falava que se o inferno existisse, com certeza seria desse jeito. Somos explicados que os aventureiros são coisas raras naquele mundo, e a sua mãe é uma maga, o que é ainda muito mais raro. E se ele conseguisse dominar a magia mais poderosa do futuro, a sua vingança seria muito mais fácil. E ele explica que ao atingir 2 anos de idade, toda criança tem a oportunidade de passar por uma avaliação mágica. E naquele dia em especial, era o dia de descobrir se ele tinha a mana, enquanto o pai dele desejava uma boa sorte na avaliação, enquanto ele e a mãe dele acabam saindo. E ele explica que sendo a reencarnação de um dragão vermelho e filho de uma maga, com certeza ele iria passar nesse teste, enquanto ele acaba saindo e o seu pai vai vendo ele sair. Ele começa a pensar que se ele recuperasse a sua magia, ninguém poderia impedir dele voltar ao ápice. Depois de um tempo eles tinham chegado na cidade enquanto o Prota estava muito feliz. Ele falava que o que mais preocupava ele era esse corpo fraco. Eles vão para o mercado central. Algumas pessoas falavam sobre uns cristais de fera de qualidade mediana, enquanto o Prota observava. Eram muitas pessoas enquanto ele e a mãe dele acabavam passando. Um dos vendedores acaba expulsando um cara que estava enchendo o saco pedindo coisas. O Prota falava que era uma tragédia. Mesmo todos eles sendo humanos, eles desprezavam e zombavam dos mais fracos. E na sua vida anterior, ele tinha como dever proteger os mais fracos. Ele até deu muito duro nisso. Ele protegia todos, apesar de ter falhado no final. A cena acaba cortando para a Academia Roland. As pessoas fizeram uma fila gigantesca para todos terem a sua avaliação. E o Prota falava que era muita gente, enquanto algumas pessoas de trás choravam, falando que estava tudo bem e o garoto ia passar. Uma das mulheres acaba chegando, chorando, falando que era injusto pois ela não tinha passado. O Prota falava que a criança era muito tola, o mundo era injusto e sempre foi, enquanto o homem falava que o próximo candidato era o Rei Taylen, o nosso protagonista. O cara falando para por favor ele ir para a frente, enquanto o Prota falava que finalmente chegou a sua vez. O velhote falava para eles sentarem, enquanto a mãe dele agradecia. O velhote pedia para botar a mão no cristal, para assim ele saberia se ele tivesse aptidão mágica, e o cristal iria brilhar também. A cor do brilho indicaria o elemento mais compatível com ele. O Prota levantava suas mãos, falando que finalmente esse momento tinha chegado. O poderoso dragão vermelho iria fazer o queixo de todos cair. Ele acaba triscando no cristal, enquanto falava que conhecia todos os tipos de magia que existia. A mãe dele já começa a chorar instantaneamente, enquanto ele não entendia do porquê ela estava chorando. Pois será se ela ficou enfurecida com o talento dele por magia? Será se ela estava chorando de felicidade por ele ter o mesmo elemento de magia que ela? Mas aí ele percebe, peraí, o cristal não estava brilhando. O velhote falava que infelizmente o filho dela não possuía aptidão para magia. E o Prota achava aquilo um absurdo, um dragão sem magia? Era para ele ser o mais poderoso dos dragões vermelhos na sua vida passada. Enquanto a mãe dele perguntava se ele tinha certeza absoluta, pois ela tinha se formado naquela academia, então seu filho deveria ter magia. Enquanto o Prota pensava que devem ter cometido um erro, aquela bola só deveria ter pifado. O velhote falava que sentia muito, mas ele não podia fazer nada, enquanto o Prota cuspia sua chupeta falando que ele só poderia estar brincando. Quem sabe talvez ele era o dono da magia daquele mundo. O moleque fica doido, ele puxa as barbas do velho e começa a falar, eu sei magia. Ele não queria aceitar que ele não tinha aptidão mágica, sendo que ele era um dragão. Ele atacava o velhote de todos os jeitos, enquanto ele chamava os guardas. Quem diria que o dragão lendário não saberia magia depois de reencarnar? Era óbvio que era um absurdo, segundo o Prota. É uma punição dos céus por ter matado os humanos, talvez. Mas então eles iam embora. Ele estava no colo da sua mãe falando do que adianta ele ser reencarnado e mesmo assim não ter magia. Então não faz nem sentido pra ele. Aí depois ele fala que já tinha entendido com seus olhos brilhando. Os céus estão testando ele, só pode. Se ele não poderia ser um mago, ele precisa arranjar outro jeito de se vingar. Após um tempo, ele e o seu pai com sua mãe estavam comendo. E ele acaba chamando seu pai, falando pra ele ensinar ele a lutar. Ele queria aprender esgrima, e o seu pai fica muito orgulhoso. O Prota falava que era isso mesmo. Pode não ter aprendido a magia, mas ele ainda assim poderia ser um espadachim. O seu sonho de vingança iria se realizar de qualquer forma.
Mas era óbvio que ele sabia que a vingança não iria ser tão fácil quanto ele pensava, enquanto seu pai falava que ele iria avançar nele. Já fazem 2 anos que ele estava testando e treinando esgrima com o pai dele, e ainda assim ele não ganhou nenhuma vez sequer. Mas isso iria mudar naquele dia, pois ele estava confiante. O seu pai avança, enquanto ele falava que ainda assim ele conhecia esse movimento. Ele só precisaria aproveitar a oportunidade para atacar no exato momento em que ele atacasse, e assim ele poderia atacar pelo lado. O pai dele avança pulando, e ele falava que como ele pensou ele iria conseguir vencer, mas ele acaba tropeçando e leva um ataque do seu pai. Ele se pergunta do porquê sempre acaba assim. Aquele corpo desajeitado não conseguia nem acompanhar o seu cérebro. Esses membros desajeitados só atrapalhavam ele. Depois de um tempo ele estava na cama e a mãe dele falava que era ótimo que ele tinha acordado. E ela acaba brigando com o pai dele porque ele estava rindo, dizendo que ele não sabia se conter e ele só tinha 4 anos. Mas o pai dele argumenta que só faltava 1 ano para o teste de cavaleiros, e se continuasse assim ele não iria passar de jeito nenhum. A mãe dele fica um pouco furiosa, dizendo que ele estava forçando ele demais, e ele não precisava seguir os seus passos. Tem muitos outros trabalhos ótimos, além de ser aventureiro. Mas o pai dele falava com um sorriso no rosto que ele não estava forçando. Ele parecia desajeitado, mas é só porque ele era muito novo. Ele ainda não controlava bem o seu próprio corpo, e ainda tem 1 ano para eles treinarem. Eles tinham que acreditar que ele iria conseguir entrar na academia dos cavaleiros. O prota falava que ele tinha só 1 ano apenas para entrar na academia. Será mesmo se ele conseguia? Ele não estava muito confiante, mas ele falava para seus pais para eles não se preocuparem, pois ele iria conseguir. Além disso, ele pensava que ele era a reencarnação de um dragão, então ele não era um mero humano. Ele falava que ele conseguia definitivamente. Ele iria ser a pessoa mais forte de qualquer lugar do mundo. Ainda assim, ele era muito mais capaz do que qualquer humano na sua idade. Ele só precisava de um pouco mais de controle. Ele se pergunta do porquê o corpo humano era tão desengonçado. Ele tem 4 membros, mas eles precisam se mover separadamente. Não fazia nem sentido isso na cabeça dele. O pai dele acaba chegando, falando que ele sabia que ele estaria ali. Ele fica surpreso com seu pai, que acaba dando uma espada de presente. Ele falava que essa espada era dele a partir daquele momento. Ele já tinha idade o suficiente para treinar com uma espada de verdade. O prata fica muito surpreso, perguntando se a espada era realmente dele, enquanto seu pai falava que ela iria ajudar ele a aprimorar o seu controle muito mais rápido. E depois ele chega no ouvido do prota, falando que ele tinha outro presente para ele, enquanto ele se pergunta o que seria. Depois eles vão pro celeiro, e o pai dele falava que era um boneco de treino mágico. O prota fica surpreso com isso, enquanto o pai dele falava para levar ele a sério, pois esse boneco tem movimentos controlados por magia. E isso era o que os estudantes da academia de cavaleiros usavam para treinar os aprendizes. O prota se pergunta se ele tinha certeza, pois ele realmente não estava acreditando que era só um boneco. E aí o pai dele avisa para ele atacar, e então o prota se prepara. Ele acaba avançando, o nível 1 foi ativado, aparece a janela do sistema. O boneco acaba defendendo do ataque do prota, e ele fica surpreso com aquilo, enquanto a sua espada de madeira é lançada para longe por causa do boneco. E o sistema avisa que o nível 1 foi desativado. E o prota fica muito surpreso, enquanto o pai dele falava que não foi nada mal. E se ele conseguisse derrotar o boneco de nível 1, ele garantia a ele que ele passaria na prova. E ele teve até que mexer vários pauzinhos para conseguir um desse. E ele fica totalmente encantado, pois agora ele iria melhorar num instante. Um tempo se passa e o prota estava treinando. Ele falava que os seus movimentos ainda não conseguiam acompanhar os seus pensamentos, e esse corpo humano era muito fraco. E se isso continuasse assim, ele não iria conseguir nem mesmo derrotar aquele boneco, muito menos se vingar da humanidade. Mas alguém acaba escutando ele falando isso e pergunta como assim derrotar um boneco? Por que ele queria derrotar um boneco? O prota já se prepara perguntando quem estava aí, mas ele percebeu que era só uma garota. Ela perguntava se ele estava bem e não pretendia assustá-lo. Ela se apresenta como Amy e ela mora na vila. Ela comentava que acabou vendo ele sozinho, mesmo estando tão tarde, então ela decidiu ir ali para ver o que estava acontecendo. O prota fica um pouco envergonhado, falando que ele se assustou um pouco. E ele pergunta se esse local era perigoso. Ela falava que é seguro durante o dia, mas é muito perto da floresta, e feras demoníacas podem vagar por ali quando escurece. O prota falava sobre as feras demoníacas, dizendo que ela sabia bastante, mas ela comentava que nem tanto, ela só conhecia alguns locais, pois ela colhia frutas e alguns outros ingredientes. Também ela falava que já iria escurecer, então eles tinham que descer a montanha e pedia para ele ir junto com ela. Ele falava que estava bom, e quando ele ia falar o seu nome, ela já sabia, dizendo que era Arei, perguntando se ela estava certa, pois ele era bem conhecido na vila já. E aí o prota acaba lembrando, era óbvio que ele era conhecido, a sua mãe e o seu pai eram aventureiros. Além disso, todos falavam sobre o cabelo vermelho dele.
Nenhum humano nunca teve um cabelo vermelho naquela cidade antes, então ele virou o estranho. Eles respeitam seus pais, mas têm medo absurdo dele. Talvez seja porque os adultos sempre contam histórias de dragões vermelhos assustadores e malignos para assustar as crianças. Então, o vermelho é uma cor que simboliza a força e a maldade da sociedade humana. Que irônico, não é mesmo? Foi os próprios humanos gananciosos que destruíram a sua raça, mas eles foram retratados como os vilões da história. E demos um troco apenas neles por se defenderem, mas os humanos viram isso como a prova da sua suposta brutalidade, mesmo não sendo. E a garota perguntava o que o rei estava fazendo, era para eles descerem logo, enquanto ele falava que estava indo. Eles começam a ir juntos. Ela comentava que sempre via ele treinando e perguntava o que ele estava fazendo. O prota falava que ele queria ser um espadachim, já que ele não tinha magia. Ela acha isso incrível e falava que o pai dele era o único espadachim da vila. Um tempo se passa e algumas pessoas acabam chegando e chamando a atenção dos dois. Era 3 moleques. Um dizia para se afastar da irmãzinha dele, chamando ele de cabelo de fogo. Mas a garota defende o Ray, falando para o irmão dela que ele não tinha feito nada demais. Mas o irmão dela não gosta nem um pouco e pergunta do porquê ela estava andando com aquele ruivo. Ele queria saber se ela nunca tinha escutado a maldição dele, que era contagiosa. O prota fica só parado enquanto os 2 moleques se aproximam dele. Um deles falava que os pais dele só poderiam estar loucos, falando que estava criando um maldito como ele. E o outro falava que eles deveriam ter só mexido com as pessoas erradas para receber uma maldição daquela. Eles acabam passando por ele enquanto ele apertava os seus punhos e as suas veias pulavam. Ele acaba chamando eles, e um soco acaba aparecendo. Um soco extremamente forte é desferido por um dele, e aquele loiro acaba ficando surpreso e com um pouco de medo. Ele acaba sendo empurrado para trás. O prota falava para sair da sua frente, pois ele iria meter a porrada em quem falou dos seus pais. Aquele cara falava para ele que sabia dos seus 2 pais, que eram aventureiros, e que seu pai era um espadachim. E por isso ele sabia que ele tinha treinado muito, não é mesmo? E se ele queria brigar, ele topava esse desafio. Um deles acaba pegando a espada, e o loiro falava que ele não queria usar armas e por isso ele não queria matá-lo. A irmã dele até tenta pará-lo, enquanto o prota falava que isso era ótimo, pois ele também não iria usar. Ele se prepara para a luta, falando que eles poderiam ir para cima todos de uma vez, pois ele nem se importava. Eles 2 começam a lutar enquanto os 2 garotos torcem para o loiro. O prota no final acaba apanhando um pouco, e perguntava se ele estava admitindo a derrota. O loiro falava que ele ainda era fraco, enquanto o prota tentava se levantar. Ele falava que era uma decepção. Se ele tem a ajuda do seu pai a treinar e mesmo assim não é nada, ele era um total fracasso, já que o seu pai era um comerciante normal. E ele comentava que ele deveria desistir de ser um espadachim, enquanto o prota estava no chão e muitas coisas na sua mente acabam aparecendo. Aquelas falas das pessoas que falavam para ele encontrar alguma coisa que ele saiba fazer direito sem ser lutar. A cena muda e a garota acaba brigando com seu irmão dizendo que ele tinha ido longe demais, só que ele falava que foi culpa daquele pirralho. E pedia para a irmã dele também ficar bem longe daquele cara a partir daquele dia. Segundo ele não queria que ela ficasse com a maldição do cabelo vermelho, enquanto ela gritava que ela odiava ele. E depois de dar um tapa na cabeça dele, ela sai muito brava com aquela situação. E o garoto acaba olhando para sua armadura, que ela foi totalmente deformada por causa daquele soco. Ele se pergunta se isso realmente foi o soco daquele cara. O seu braço teria quebrado com aquele primeiro golpe, e ele teria ganhado a luta na hora. A cena acaba cortando e o prota tinha chegado em casa. A sua mãe estava radiante como sempre, falando que ele tinha chegado e demorou um pouco. Ela acaba percebendo que ele estava com alguns ferimentos e pergunta se ele tinha brigado, mas ele falava que não, foi apenas o seu treinamento. A mãe dele falava para ele não mentir para ela, falando que aqueles garotos tinham provocado ele de novo. Só que ele nega e falava que ele era um homem, então não tinha problema. O pai dele falava que era isso aí, o Ray era um homem, e só dava pra ver quanto ele estava trabalhando duro no seu treinamento. Só que a mãe dele não gosta nem um pouco. Depois de um tempo já estava à noite, e o prota falava que iria treinar um pouco mais. Logo eles começam a batalhar, e o prota pensava que já tinha aprendido o padrão das técnicas e movimentos do boneco, e por isso ele avançava com a espada na mão, falando que ele só tinha que achar uma falha na defesa dele. Mas no final ele acaba acertando uma madeira, ele erra o seu alvo.
e por isso ele é severamente punido por aquele boneco. No dia seguinte, o Prota estava indo treinar novamente, só que aí ele percebe que aquela garota estava novamente lá. Ela, ao olhar para ele, fica um pouco desanimada, mas de repente ela dá bom dia para ele, chamando ele. O Prota pergunta para ela se ela estava esperando ele, e ela falava que ela só queria desculpar com ele. Mas o Prota falava que ela não precisava, pois não foi culpa dela, mas ela argumenta que foi por culpa do seu irmão. Mas o Prota só fala que ele não era bom o suficiente, e a garota fica um pouco triste e começa a chorar. O Prota falava que os humanos realmente dão muito trabalho, e ele falava que tá bom, então ele iria aceitar as desculpas. Ele começa a pensar que ele achava que teria que seguir as chamadas normas sociais dos humanos. Ele começa a comer uma das maçãs e falava que ele já aceitou as desculpas e por isso ela não precisava chorar. Ela acaba agradecendo e pedia para ela não se preocupar, pois o Gary não iria mais incomodá-los. Depois daquele dia, a Amy sempre estava no mesmo local todos os dias, esperando o Prota chegar, e às vezes ela até tagarelava o dia todo no ouvido dele, e algumas outras ela ficava quieta lendo o livro em silêncio. Pouco depois, ele se acostumou a ter ela do seu lado. A cena acaba cortando para a residência da família Thaylen. O pai do Prota estava furioso, perguntando como assim as vilas próximas também foram atacadas por aquelas coisas. O homem que estava sentado falava que sim, e não houve nenhuma testemunha identificada, mas eles já tiveram vítimas infectadas, e o homem falava que todos ainda estão desorientados demais para dizer o que realmente aconteceu, e por isso eles queriam a ajuda dele. A mãe do Prota falava que aquelas coisas não apareciam perto dos assentamentos humanos, e isso era muito estranho e por isso ela iria com seu marido. Mas ele falava para ela não se preocupar, é só uma missão de reconhecimento. Além disso, o Ray precisa fazer a prova em breve, então ele precisava que ela ficasse para cuidar dele. E ele falava para ela não se preocupar, pois ele voltaria o mais rápido possível. E ela falava que tinha entendido e só pedia para ele tomar cuidado. A cena acaba cortando, e o Prota falava nos seus pensamentos que ainda não estava com coordenação suficiente daquele corpo. Ele olha para trás e vê aquela garota lendo o livro quietinha. Ele fica um pouco corado ao ver isso, mas aí ele volta a si, falando para ele sair dessa. Ele acaba chamando ela, dizendo que eles iriam parar por hoje, e era para eles voltarem para casa. A garota falava que nem percebeu, já que tinha passado muito rápido o tempo. E o Prota faz uma pergunta para ela, perguntando se ele não tinha medo das pessoas tratarem ela mal. Mas ela responde que o que os outros acham dela é problema dela. Ela tinha suas próprias opiniões e não estava acreditando nessas lendas ridículas. E daí se ele era ruivo? É só uma cor e não deveriam torturar ou tratar ele mal por causa disso. Ela acaba chamando o nome dele e falava que esperava que também ele não se importe com as opiniões das outras pessoas, pois ele tinha que trilhar o seu próprio caminho. E aí ele acaba lembrando o seu próprio caminho, enquanto ele lembra do irmão dela falando para ele fazer algo do nível dele. E ele se perguntando por que ele não pensou nisso. Ele acaba agradecendo ela, tocando no seu ombro. Ele acaba indo embora animado e falava que eles iriam se ver no dia seguinte. Depois de anoitecer, ele já estava com o boneco. Ele colocava a espada na sua mão e falava que fazia aquilo que ele era bom, então ele iria voltar a ser como ele era. Ele acaba falando do nível 1 ativar, ativando o boneco, e ele começa a rodear o boneco. Ele falava que fica muito mais ágil quando estava usando todos os seus membros, assim como ele era dragão. E ele falava que naquele momento ele iria pular para cima. Ele acaba acertando um golpe naquele bicho, enquanto ele falava nível 1 completado. E ele acaba ficando muito feliz que tinha funcionado. Segundo ele, o pai dele falava que ele passa na academia se ele derrotasse um daqueles cavaleiros. E agora era só ele testar seus limites. E ele falava nível 2 ativar. Na manhã seguinte, o seu pai já estava se preparando para sair, enquanto o Prota falava que o sol mal nasceu e ele já estava de saída. O pai dele falava que sentia muito, mas ele recebeu uma missão, e ele não iria voltar para casa por um tempo, mas ele não precisava se preocupar, pois ele garantia que ele voltaria a tempo de ver o exame dele. Ele com um sorriso no rosto falava pro Prota treinar duro contra o boneco de treino, enquanto ele estiver fora, pois ele tinha certeza que ele conseguiria derrotá-lo. Mas aí o Prota falava que na verdade ele já derrotou, só que ele é interrompido. O Prota falava que já estava pronto e de saída, e pedia para o Prota cuidar bem da mãe dele, e ela cuidar bem do seu filho. O Prota falava que estava tudo bem, passar na prova contra um boneco de teste não é nada demais, e quando ele voltasse, ele iria deixar o pai dele muito surpreendido com a força dele. E enquanto isso ele pensava que imaginava o quanto animado o pai dele iria ficar, a reação dele iria ser engraçada. Se não fosse pela dica da Amy, ele não teria descoberto aquela maneira. E ele um pouco pensativo falava que agora ele sabe como ficar ansioso.
É como sentir uma gratidão por uma pessoa. Ele estava ficando mais humano emocionalmente. Humanos podem ser irritantes, mas esses três, eles são diferentes. Ele não iria se vingar deles, obviamente. Após um tempo, o Prota vai treinar, só que ele percebe que aquela garota não tinha ido ali hoje. Mas aí ele para e pensa, desde quando eu preciso ficar feliz por ela ir ali? Ele falava que não tinha nada demais, pelo contrário, ninguém iria atrapalhar o seu treino. Ele não deveria se deixar corromper pelas emoções humanas, pois ele era o grande dragão vermelho. Após um tempo, ele já estava cansado de treinar. E aí ele percebeu que já estava super tarde, e se não fosse para casa naquele momento, ele iria ouvir bronca da sua mãe. E ainda ele nem agradeceu a Amy, mas acha que naquele dia ela estava ocupada, e depois ele iria falar com ela. Depois que ele estava voltando para casa, ele viu várias pessoas reunidas perguntando se eles tinham encontrado alguma coisa. Era para checar no oeste. Um homem loiro desesperado perguntava se alguém já tinha visto o seu filho. Esse era o pai da Amy e do Gary. Um velhote falava que viu sim, e eles estavam num grupo de 4 pessoas. Eles foram para sua loja mais cedo comprar algumas armas, e ouviu o garoto loiro dizer que os outros eram para entrar na floresta ou algo assim, e eles queriam caçar feras demoníacas. O pai da Amy e a mãe estavam desesperados, enquanto outros perguntavam se ele tinha deixado, pois eles eram apenas crianças, e já estava culpando o velho. Mas o velho falava que não era sua culpa e pedia para ela se acalmar. O pai do Gary falava que a floresta era muito perigosa e era para informar os guardas agora mesmo, pois eles deveriam procurar as 4 crianças. O Prota percebia que a Amy e o seu irmão junto com o grupo tinham sumido e o karma atacou rápido. Ele estava colhendo o que plantou. E ele falava que se uma fera demoníaca matar eles, era só trabalho poupado, já que ele teria que matar eles de qualquer jeito. Só que tinha um problema, a Amy também tinha sumido. A Amy tratava ele muito bem e ele não pretende vingar dela. Mas era uma pena que ela tenha nascido com um irmão tão idiota. Ele comentava que os humanos sempre tiveram as vidas muito curtas, morrem cedo ou idosos, dá na mesma. Mas aí quando ele estava caminhando, ele lembrava dela, a voz dela ecoava na sua cabeça, dizendo que ele tinha que trilhar o seu próprio caminho. Ele para de andar e ele se pergunta o que estava apertando seu peito. Ele falava que não, a Amy era inocente e ele iria salvá-la. Ele ainda nem tinha dito para ela que ele derrotou o boneco de treino com a dica que ela deu. Ele começa a gritar para Amy esperar ele, pois ele iria salvá-la. Após um tempo, tinha alguns lobos no chão e algumas pessoas feridas. A sua irmã estava desesperada enquanto o Gary tenta salvá-la. Um monstro gigantesco estava na frente deles, um lobisomem de 3 olhos. E o Prota estava do outro lado correndo para tentar salvá-los. Ele falava que estava sentindo o cheiro de sangue e se pergunta se a Amy estava em perigo. Ele comentava que ainda bem que era só um lobo demoníaco adolescente. Ele tem um corte na barriga causado por uma faca e o corpo ainda estava quente, ou seja, eles estavam por perto. Mas as pegadas e os rastros estavam muito bagunçados, e ele se pergunta para que lado eles foram. Mas aí ele escuta um grito e falava que era a Amy. O seu irmão estava derrotado praticamente, enquanto ela tentava acordá-lo, mas o lobo não tinha dó e ele já parte para cima. Ela tampava o seu rosto, falando para alguém salvar ela. E quem aparece é o Prota. Ele acaba enfiando a sua espada na boca da criatura. E ele pergunta para a Amy se ela estava bem. Ela falava que sim, mas o Gary e os outros estavam feridos, e pedia para ele tomar cuidado. O Prota acaba sendo ferido no braço e jogado para longe, mas ele não para por aí. Ele fala para ela não se preocupar, pois ele não iria morrer só com isso. Ele começa a fazer um parkour nas árvores, falando que ele tinha que atrair aquele lobo para longe da Amy. O lobo tenta acertar ele de todo jeito, enquanto ele segura sua espada com a boca. Ele falava que isso era ruim, aquele corpo humano era muito fraco e não tinha nenhum outro jeito dele enfrentar esse lobo demoníaco adulto de igual para igual. Enfrentando a força esmagadora, a sua velocidade é extremamente baixa, e ele não conseguiria despistar ele. E ele falava que no passado, os lobos demônios não era nada para ele, mas agora eles eram um oponente muito forte. O Prota grita que aqueles humanos era dele, e não deixaria que ele encostasse em um deles. O lobo parte para cima enquanto o Prota se prepara, mas ele sabia que não iria aguentar muito mais se aquele ataque acertasse, e ele estava apostando tudo ali. Ele no final acaba sendo ferido e jogado para longe. Ele começa a pensar que o seu ataque era fraco demais, e ele só conseguiu arrancar um olho.
E se isso tivesse acontecido no passado, um golpe só teria bastado para afundar as garras no cérebro dele. Mas com esse corpo ele precisava usar armas humanas. E o lobo acaba partindo novamente, enquanto o Prota desvia e corta uma das suas pernas, falando que a defesa dele tem uma falha. O lobo acaba caindo no chão, e ele fica um pouco feliz com isso. Mas o lobo acaba acertando ele, que arremessa ele no ar. Ele acaba conseguindo controlar a queda. E pedia para aquele lobo se controlar chamando ele de Pugento, enquanto avança novamente com a sua espada na boca. O lobo tenta atacar ele novamente, mas o Prota acaba cortando ele todinho. E ele falava que finalmente se livrou desse lobo, enquanto a Amy estava ferida. Enquanto ele quase perde a consciência, alguma criatura aparece. Era uma criatura de fogo, e o Prota se pergunta o que era aquilo. Logo vira uma janela do sistema, recompensas obtidas, habilidades destravadas e tinha os olhos dracônicos, além dele ter obtido o núcleo demoníaco intermediário. E tinha uma pergunta, absorver, e tinha sim e não. Mas o Prota ainda não tinha entendido o que estava acontecendo, só que ele falava que a sua prioridade era salvar os dois, pois o cheiro de sangue iria atrair mais feras demoníacas. Ele acaba segurando o garoto nas costas, e o Prota falava para ele parar de se mexer. E depois ele acaba pegando a garota também. Ele sabia que estava no seu limite carregando os dois, e por isso ele tinha que ir para algum local seguro rapidamente. Ele percebia que tinha mais 2 homens feridos, mas não tinha muito que ele pudesse fazer. Ele fez tudo o que podia e sentia muito, mas eles dois que iriam ficar para trás estavam na mão do destino. Depois de um tempo, alguns aldeões estavam procurando eles, até que eles avistam um garoto segurando os dois no colo. O velhote pedia para informar os pais rapidamente, enquanto o outro perguntava se aquele era o moleque ruivo da família Talley. O Prota acaba caindo pedindo para ajudar eles, pois eles precisavam de tratamentos, enquanto um segurava a garota nos colos. Uma mulher acaba perguntando se os filhos dela estavam ali. Ela queria saber onde estava o Bob e o Kyle, mas o homem falava que sentia muito, aquele garoto só tinha trago aqueles dois. A mãe fica desesperada e logo começa meio que uma briga. Ela começa a correr chamando todos de covardes e ela iria procurar os filhos dela sozinho, enquanto ela perguntava se o Bob e o Kyle estavam ali. Só que logo aparecem vários monstros atrás dela, e logo ela acaba saindo correndo. Ela falava para todos que ela não voltou porque estava com medo, e perguntava cadê aquele moleque. Ela segura o Prota pelo casaco e pergunta onde estava o filho dela, pois segundo ela os dois eram comportados e eles nunca entraram na floresta. Ela pedia para ele desembuchar e acabava dando um tapa na cara dele. Ali ele percebe que os humanos são miseráveis. Todos eles estavam praticamente culpando ele, enquanto ele estava batendo várias vezes no rosto dele. O Prota acaba dando um sorriso e falava que ele já disse, eles estavam na floresta. E a mãe fica desesperada chamando ele de monstro de sangue frio, perguntando como ele poderia deixar eles entrarem na floresta, enquanto o Prota pergunta se ele por acaso tinha alguma barba. Ela acaba deixando ele e sai dizendo imperdoável. O Prota já começava a pensar que se fixaram tanto no cabelo vermelho dele que eles esqueceram que ele era apenas um humano. Eles nem consideravam eles uma criança, só um monstro na visão deles. A mulher acaba pegando uma tocha e chamando os caras de babacas. O Prota sabia naquele momento que os humanos dão mais medo do que todas as feras ou criaturas que existissem na floresta, enquanto a mulher falava que não iria perdoar ele nunca mais. Ela acaba levantando aquelas tochas, enquanto o Prota falava que os verdadeiros monstros estavam na sua frente, e ele se pergunta se ele iria morrer de novo, pois ele não tinha mais força para lutar, enquanto a mulher falava para ele morrer. O Prota, com um sorriso no rosto, falava que ainda por cima para um pedaço de pau com fogo. Ele falava que essa era uma vida terrível. Só que o garoto aparece, o Gary, e todos se perguntam do porquê ele estava fazendo isso, pois segundo eles, o ruivo era um monstro que enfeitiçou todos. Mas aí o Gary não tinha paciência, ele falava que essa coisa era ridícula, todos eles eram loucos, como eles poderiam decidir a morte de uma pessoa só por uma especulação? Então por isso ele falava pra ninguém ousar tocar no seu salvador. Logo após isso o Prota vê que a mulher gritava que era tudo culpa dele, perguntando do porquê ele não morria logo. E ele acaba vendo todos avançar nas suas frentes querendo matar, dizendo que era para matar aquele dragão maligno. O Prota finalmente acorda do seu pesadelo, e a sua mãe estava do lado da cama esperando ele acordar, já que ele estava gravemente ferido. Ele via que ela estava preocupada e chorando, até mesmo dormindo.
E ele se pergunta como os corações de humanos podem ser tão bonitos, mas também como eles poderiam ser tão cruéis. Ele acaba pegando o braço da sua mãe, e ela fica muito aliviada de ver ele acordando, pois ela falava que ela não estava sonhando. Ela dá um abraço muito apertado nele, dizendo que achou que nunca mais ele acordaria. A mãe dele falava que esperava que ele tenha aprendido a sua lição, nunca mais seja tão inconsequente. E o Prota pergunta há quanto tempo ele dormiu, enquanto ela falava que foi uma semana inteira. E ela nem saberia o que dizer para o pai dele se ele não tivesse acordado. E o Prota pergunta como estão aquelas pessoas. A mãe dele falava que as duas crianças que ele salvou só tinham ferimentos leves, mas o Bob e o Kyle ainda não foram encontrados, e ela achava que eles já deveriam estar mortos. Ela explicava que ela chegou na situação quando o Gary estava defendendo o Prota. E é óbvio que a mãe dele ficou muito furiosa, perguntando quem tinha feito aquilo. Todos começavam a tentar explicar para ela que o filho dela foi quem fez os outros entrarem na floresta, e por isso ele é parcialmente responsável. E eles falavam que, já que ela era mãe dele, ela deveria tentar entender a preocupação, já que o filho dela tinha desaparecido junto. Ela acabava abraçando seu filho e estava furiosa, enquanto a mulher estava com medo. E aquela mulher, aquele monstro, começa a chorar, falando que seus filhos foram para a floresta e não tinham voltado. A mãe do Prota sabia que todos estavam fingindo. E enquanto ela sai, algumas pessoas falavam que eles deveriam ter ficado longe daquilo. E tudo foi culpa por causa da maldição, enquanto outro falava que ele estava falando alto demais, só que ele não estava se importando. Mas no fim, a mãe do Prota falava que estava tudo bem, pois tudo já tinha se acabado, e não foi culpa dele. Aquele menino Gary contou tudo, e ela falava que o rei era muito incrível. Ela começava a sair e falava que ele deveria estar com fome e por isso ela iria fazer algo para ele comer. O Prota dá um suspiro longo e falava que ele tinha percebido antes uma coisa, aquela janela. Ele se pergunta se todo mundo tinha aquilo. Ele acaba clicando nos olhos dracônicos e acaba conseguindo um olho diferente. Ele conseguia ver através da parede e apareceu um aviso do sistema, resistência baixa, e era crucial descansar. O Prota falava que era óbvio, essa era sua habilidade anterior. Quando ele era um grande dragão vermelho, ele conhecia incontáveis feitiços. E depois de ter falhado na prova para entrar na academia de magia, ele nunca mais conseguiria usar isso, mas ele conseguiu de volta essa habilidade. Mas parece que ele ainda tinha que obter as suas habilidades uma por uma de novo. E ele também via que ele tinha outra coisa, o cristal de fera demoníaca. Ele ganhou isso depois de matar aquele lobo intermediário. Mas aí ele se pergunta da onde estava vindo essa fumaça toda. Todos começam a gritar dizendo que eles tinham um incêndio por ali. A mãe do Prota acaba chegando e falava que tinha um incêndio e eles tinham que sair. Ela começava a tentar controlar o fogo com a sua magia de água, mas aí o Prota olha e percebe que isso tudo era culpa dos aldeões. Aquela mulher de anterior tinha provavelmente iniciado o incêndio. Ele falava que ela era 100% culpada. Essa era a mãe do Bob e do Kyle. Os aldeões começavam a comentar que essa definitivamente era a casa do Talens. A mãe do nosso Prota tentava até mesmo apagar o fogo, mas o fogo era muito forte. Ela usava uma magia chamada dispersar. E depois, ela falava que finalmente tinha dado pelo menos uma aliviada. Enquanto o pessoal de trás, do fundo, falava que aqueles foi amaldiçoado, essa família já era. A mãe dele olha para ele animado, perguntando para o Ray se ele tinha ficado com medo. Só que ela percebeu que ele estava muito quieto. Mas ele falava que estava bem e dizia que a mãe dele era o máximo, pois aquele fogo todo tinha sumido. Enquanto ela falava que era claro que sim. Ela aprendeu a magia para salvar as pessoas e para emergências assim. E por isso o Prota estava um pouco triste. Ele falava que os humanos queriam queimar a casa deles. Até mesmo poderia ser o intuito deles morrerem no incêndio. Ou seja, eles queriam matá-los. E por isso ele iria se vingar. Depois de um tempo, o Prota fala que iria treinar, enquanto a mãe dele falava que os seus ferimentos ainda não tinham se curado, e por isso ele não tinha que se esforçar muito. Após um tempo, o Prota vai para a ponte em frente à floresta, e ele começa a usar os olhos dracônicos, e por isso ele via que todas as feras demônio por perto são mais de nível baixo mesmo. Ele percebia uma fera demoníaca do estilo macaco. Ele pegava uma fruta e o Prota já se preparava. Ele acaba atacando de surpresa e conseguindo finalizar a criatura com ela caindo no chão. Após um tempo ele tinha conseguido 20 deles. Deve-se dizer que era o bastante. Aí aparece uma janela. Você obteve um cristal de fera demoníaca básico. E perguntava se ele gostaria de absorvê-lo. O Prota percebia que ele tinha conseguido outro. E ele começava a pensar. Parece que essas coisas apareciam ao acaso.
Ele tinha matado 20 feras demoníacas de nível baixo, mas só tinha conseguido 2 cristais, e ele se perguntava qual seria o efeito de absorver eles. Aí ele olha para trás e percebia que tinha algo estranho. Uma criatura estava muito triste por causa dos seus pais que morreram, e o Prota fica um pouco sentido com isso. Ele falava para aquele carinha que parece que agora em diante ele também vai ter que lutar sozinho. Mas aparece uma janela do sistema na frente do nosso Prota, a oportunidade de domesticar um filhote de lobo negro demoníaco, perguntando se ele gostaria de alimentá-lo e domesticá-lo. E o Prota fica muito surpreso com essa janela, e era óbvio que ele falava que sim, não fazia sentido ele deixar aquela criatura sozinho. E aliás ele queria testar. Aparece uma daquelas pedras mágicas e o lobo começa a flutuar. O Prota falava que ele finalmente tinha conseguido. O filhote de lobo negro demoníaco foi domesticado com sucesso. Mas aí aparece algo que bate na testa do Prota, uma energia roxa. Ele falava que ele entrava no corpo dele depois de ser domesticado, e obviamente isso era um pouco estranho. E perguntava para o sistema se isso não teria nenhum efeito colateral. E perguntava também se ele poderia invocar na hora que quisesse, pois se isso não funcionasse ele ia matar essa criatura. Aviso do sistema aparece, dizendo que ele obteve uma recompensa, destravou a habilidade 2/1000, e a segunda habilidade era domar feras. O Prota falava que aquilo era bom, conseguiu mais uma habilidade. Mas daquele momento em diante ele tinha que estudar isso, ele tinha que terminar primeiro o mais importante. Ele acaba ativando seu olho dracônico e falava que eles deveriam estar por ali. Ele acaba visualizando os alvos, e aparece alvo travado. O Prota falava que tinha achado eles. Após um tempo ele acaba chegando no local, mas o que tinha sobrado era apenas alguns ossos e o resto ali. O Prota começava a embrulhar e colocar tudo no balde. E depois ele começa a sair daquela caverna. Mais tarde, a mãe dele falava para ele cuidar dos seus ferimentos, pois ainda não estava 100% recuperado, enquanto ele falava que tinha entendido. E aí ela perguntava se ele já entrou na fase de responder torto e etc. Ainda mais que ele tinha voltado com as roupas sujas, mas ele falava que amanhã de manhã ele iria treinar mais, então ele iria dormir. A mãe dele falava que realmente não sabia o que faria com ele, e se seu pai estivesse ali, ele poderia até mesmo treinar com eles. E aí o Prota fica feliz com essa notícia que o pai dele ia voltar. Ele falava que era maravilhoso e mal poderia esperar para treinar ele e mostrar o seu resultado. Mas aí a mãe dele fica furiosa, dizendo para ele se cobrir direito e não bagunçar a cama. E ele falava que sim senhora, ele tinha entendido. Ele comentava que a pressão era inagualável, só a mãe dele conseguia impor aquilo mesmo. Depois de um tempo ele começava a dormir, só que acaba acordando. Ele vai direto para o celeiro, e tinha uma poça de sangue ali. Depois de um tempo ele vai para a casa do Bob e do Kyle. E a mãe dos garotos mortos acaba acordando, e pergunta quem poderia ser da madrugada fazendo esse barulho todo. Mas aí ela se pergunta, será que era o Bob e o Kyle? Ela vai correndo chamando o nome dos dois, perguntando se eles tinham voltado. Só que ela só vê uma roupa no chão. E ele falava que aquela é definitivamente a camisa do Kyle. Mas aí ela também vê um passo no chão. Ela vai correndo direto para a floresta, dizendo que ela definitivamente iria salvá-los. Bem dentro da floresta, ela falava que ali estava muito escuro e não deveria ter entrado tão a fundo da floresta. Mas aí ela escuta um barulho e acaba ficando com muito medo. E ela percebeu que era outra roupa, era a do Bob. O Prota já estava pronto com um balde de armadilha, enquanto ela falava para eles pararem de brincadeira e ir logo para casa. E quando ela estava no local exato, o Prota acaba soltando aquela corda e todo o sangue acaba caindo em cima dela. Ela fica desesperada perguntando quem tinha feito aquilo. Aí ela percebe quem foi e era o nosso Prota que cai na frente dela. Ela sabia e dizia que nunca duvidou dele. Ele é o monstro que fez aquilo acontecer e pedia para ele devolver os seus filhos. Mas atrás do Prota tinha muitos monstros. E a mãe dele começa a ficar com muito medo. E só um grito acaba sendo escutado da floresta. Depois de um tempo já tinha amanhecido, e os aldeões falavam se alguém já tinha escutado da fofoca. Mas aí o Prota para e eles começavam a parar de fofocar sobre a família Talen. E o Prota já estava ali sem paciência, enquanto um dos caras falava que era um ótimo dia, dizendo bom dia pro Prota. Enquanto o outro falava que ele estava treinando de novo, ele estava treinando duro todo dia. Enquanto o Prota falava que parecia que tem mais uma fofoca se espalhando sobre ele, mas ele nem ligava, pois ele tinha gostado dessa. Após um tempo tinha vários cavalos e o Prota se aproxima, e essa era a novidade, o seu pai tinha voltado. Só que ao entrar na casa ele se depara com um cenário muito tenso. Ele se pergunta o que tinha acontecido com o pai dele e vai correndo. O pai dele estava doente e gravemente ferido. A sua mãe estava chorando e falava que era sorte dele estar vivo, e com certeza ele ficaria bem. O Prota acaba usando o seu olho dracônico e falava que aquilo era estranho. Ele nunca viu ninguém naquele estado, nem quando ele era o grande dragão vermelho.
mas ele acaba escutando a sombra matar a todos. O pai dele só falava isso, a sombra. Um dos guerreiros falava que sentia muito e ele tinha pegado as pragas das sombras. Ele foi atacado por uma fera sombria na fronteira enquanto defendia um aldeão. E o Prota se pergunta que tipo de pragas das sombras é essa. Ele nunca ouviu falar disso, nem na sua vida anterior. Ele se pergunta quando poderia ter acontecido isso e o porquê também, enquanto um dos aldeões falava que não era para ela ser gentil, pois de qualquer forma eles não conseguiram proteger o seu marido, mas ela agradecia mesmo assim por isso. O Prota estava olhando uma janela do sistema e ele falava que talvez aquele feitiço sirva para alguma coisa. Era uma das magias de círculo alto que ele costumava usar, dissipar todas as magias negras e maldições. Mas ele não sabia como destravar ela, pois se ele tivesse que continuar matando feras demoníacas para conseguir recompensas, isso demoraria muito e com certeza ele teria que matar uma do bem nível mais alto. Entretanto, ele ainda era muito fraco e não tinha essa opção. Ele falava para sua mãe perguntando se ele iria ficar mais forte se ele entrasse na academia Avirion. A sua mãe não responde nada. E ela falava que era claro que sim, pois lá era onde o seu pai estudou, e ele ficaria tão forte quanto seu pai. E por isso o Prota batia no peito, falando que então ele iria entrar nessa academia e arranjar um jeito de curar o pai. E por isso a sua mãe fica muito emocionada, abraçando ele, falando que com certeza ele conseguiria e por isso ela acreditava nele. Após um tempo, tinha uma sala muito obscura. Um dos caras falava que a profecia se revelou, o mundo em breve passaria por grandes mudanças. Aquele garoto ruivo, ele se pergunta o que exatamente ele traria para esse mundo. Será se ele traria a redenção ou ele traria um desastre? Não teriam como saber disso, mas um dos homens velhos falava para informar aos salões dos cavaleiros. Eles precisavam encontrar o mais cedo possível, enquanto o outro falava que tinha entendido. E um deles falava que se for a redenção, eles iriam guiá-lo. Caso contrário, eles teriam que destruí-lo. A cena acaba cortando e tinha muita pessoa parada nos locais. Todos falavam que eles tinham chegado. Tinha muitos cavalos e muitas pessoas, até um cara bonitão loiro. Ele se chamava Sir Delbert. Eles diziam que ele era igualzinho o que eles descreviam. As meninas ficam loucas ao ver esse cara. E no final eles iam para um local específico, enquanto muitas pessoas ficavam só assistindo. Uma pessoa começa a dizer para as senhoras e senhores que estavam no local para dar as boas-vindas à chegada deles. Ele era o cavaleiro Winford, o cavaleiro da Academia Avirion. E à sua direita estava o Sir Delbert. À sua esquerda estava o Sir Bernardo, que dispensa apresentações. Eles falavam que naquele dia eles seriam os inspetores do exame que estava aberto para todas as crianças de 5 anos ou mais participarem. E por isso ele queria que todos mostrassem o que eles são capazes. Ele apresenta o boneco de combate que estava pronto. Ele falava que naquele momento os candidatos iriam um por um e o exame começaria naquele momento. Um garoto já estava preparado para a batalha, e nos pensamentos dele era só um boneco de madeira que ele iria rachar no meio com a sua força. Ele se prepara com a espada de madeira e dá um grito de guerra, enquanto seus pais estão do palco torcendo pelo seu filho. Mas no fim, o desafio tinha acabado e o tempo decorrido era 1 segundo e ele já tinha perdido. O anão falava para o próximo apresentar-se, enquanto o Prota estava de fundo, falando que, como seu pai disse, ele tinha que derrotar o boneco de nível 1. Além disso, ele não se mexia, mas a velocidade de defesa e contra-ataque dele estava no nível de um adulto, até que ele via alguém cochichando de trás. Umas pessoas perguntavam se ele tinha visto. Aquilo era uma perca de tempo ir para aquela cidade, mas infelizmente eles tinham que obedecer às ordens dos anciões. O Prota falava nos seus pensamentos que ele conseguia ouvir essa conversa daquela distância, e parece que depois de conseguir mais cristais de feras, os seus sentidos ficaram muito mais aguçados. O loiro falava que o cavaleiro deveriam ir ao berço nobre, e ele não entendia do porquê eles estavam perdendo tempo com aqueles plebeus e imundos, enquanto o outro falava que ele estava pegando um pouco pesado. Só que ele ainda não nega. Uma espada cai no chão, e eles falavam que ele tinha sido aprovado. Esse era o garoto que o Prota tinha salvo. E ele, ao ver o Prota na multidão, ele acaba dando um joinha todo feliz por ter conseguido passar. O Prota fica sem jeito, se perguntando o que ele estava fazendo. Mas aí aqueles dois acabam percebendo aquele garoto de cabelo vermelho. Eles diziam que ele é um moleque amaldiçoado, comentando que o cabelo dele é de sangue, e todos ficam com muito medo. O anão falava para o próximo candidato preparar-se, pois o teste começaria em 1 minuto. Aí ele pergunta para o Delbert que estava atrás dele o que tinha acontecido. O Delbert falava que ele não acreditava em profecias, mas se ela for verdade, então o Ruivo passaria no teste.
Ele acaba sussurrando para o boneco para ativar o nível 3, porque ele não deixaria aquele garoto passar. O boneco avança com toda velocidade, enquanto o velhote gritava para eles terem cuidado. Mas o Prota não fica nem um pouco intimidado, enquanto o boneco acaba pulando para cima dele e alguém grita para ele desviar daquilo, dizendo que era muito perigoso. Mas no final todos ficam surpresos e até a multidão fica sem entender nada. O Prota simplesmente tinha decapitado aquele boneco de madeira. O anão fica sem palavras, enquanto o outro falava para anunciar o resultado. O anão parabeniza o garoto, dizendo que ele tinha sido aprovado no teste, e o Prota vai para a direção da sua mãe todo feliz por ter conseguido passar, enquanto seu amigo também estava muito animado por ver quão forte era o Prota. Após um tempo, o Prota fala para o seu pai que ele já estava de saída, pois ele tinha passado no teste, e por isso ele iria embora para a vila com os cavaleiros. Mas o seu pai ainda estava no mesmo estado, ele continuava repetindo as mesmas palavras, sombras. O Prota falava que ele não tá ouvindo ele naquele momento, mas ele jura que iria achar uma maneira de curar dele. Mas ele ainda estava um pouco triste com essa situação. A sua mãe falava para o Ray levar aquilo, e o Prota se pergunta o que seria. Ela apresenta um colar e dizia que era herança da família deles, e esperava que aquilo trazesse muita sorte para ele. Ele acaba agradecendo e falava que já iria, e por isso eles tinham que se cuidar. A mãe dele falava para ele se cuidar e também lembrar que ela sempre iria estar ali para ajudar ele. Mas o Prota falava para não se preocupar, pois ele já era um homem feito. A sua mãe via ele sair devagar. Ela fica emocionada. E do outro lado, os cavaleiros já estavam prontos de saída. O cara já estava muito surpreso com a força do Prota, dizendo que ele poderia ir ali dentro, pois o outro garoto já tinha entrado. O Prota pensava que esse outro garoto deveria ser o seu amigo. Ele falava que eles foram aprovados, e por isso eles iriam ir na mesma carruagem. Após um tempo já tinha anoitecido e eles estavam passando por ali. O garoto loiro acaba pedindo desculpas. Ele falava que ele bateu no Prota e disse muitas coisas ruins no passado, e por isso ele estava se desculpando por ser um idiota. Mas o Prota falava que estava tudo bem, pois ele só tinha 5 anos, e também ele já salvou o Prota. Então eles estavam teoricamente quites. Mas aí o garoto falava que o Prota dizia como se ele não tivesse 5 anos também. Mas aí o Prota não responde e pergunta como é que estava a Amy, pois ele falava que ela não foi se despedir. Mas aí ele pergunta se o Prota não ficou sabendo. Ela iria para a academia de magia de Holland. E o Prota se pergunta e fica surpreso. A Amy nunca tinha dito para ele que tinha aptidão em magia. Os soldados estavam do lado de fora, até que alguém grita para pararem. Os dois acabam curiando pelo pano que tinha na carruagem, e o garoto loiro falava que a névoa estava muito densa e queria saber o que tinha acontecido. O guerreiro se pergunta quem estava vindo, pois eles eram os cavaleiros da Academia de Cavaleiros de Avalon, e por isso ele pedia para todos se apresentarem. Aparece só um semblante no meio da névoa. Era uma garota arqueira, aparentemente muito ferida e pedindo ajuda. Ela se apresenta como Woodwork, e ela era uma aventureira da guilda Tracyless. O anão pergunta para ela o que tinha acontecido, e ela explica que o seu grupo foi atacado por feras sombrias. E o anão se pergunta como assim, do porquê elas teriam aparecido naquele local. Eles não encontraram uma única fera mágica no caminho. E aí o garoto loiro de trás falava que elas deveriam ter evitado eles, ao sentir que eles eram fortes. O líder do grupo falava que eles estavam indo para Randy, e se quisesse elas poderiam segui-los. Ela acaba agradecendo e dizia que essa cidade já servia a ajuda. Mas aí, o Prota se pergunta como assim Randy? Eles não estavam indo para a Academia de Cavaleiros? Aí o homem loiro acaba dizendo que não era para ele dizer besteira, de que adianta mandar um punhado de moleques para a linha de frente. Um outro explica que sim, a Academia de Cavaleiros de Avarion fica na fronteira, então ela pode ser atacada a qualquer momento. E é por isso que eles iriam treinar em Rain durante pelo menos uma década até pegarem os jeitos dos fundamentos de combate, e antes de continuarem os seus estudos na Academia de Avranion. O Prota se pergunta como assim 10 anos? Para um dragão isso não é nada, só que para um humano é tempo demais. E o pai dele provavelmente não iria aguentar esse tempo, e por isso ele já fica um pouco mais ansioso. A viagem continua, e o garoto começava a pensar que aquela caçadora foi a única sobrevivente. E o pai do Ray também foi atacado por feras sombrias, pelo menos ele achava. Até os cavaleiros ficaram chocados ao ouvir falar sobre elas. E ele se pergunta o que acontece se eles encontrassem elas. O Prota já percebe que tinha algo errado. O líder do grupo chama os homens para eles ficarem postos à batalha, pois alguma coisa grande estava chegando. Era vários ursos, só que eles estavam com uma energia roxa. Provavelmente monstros das sombras.
Os guerreiros estavam com um pouco de medo, já que era um urso rei tetêmico. E ainda por cima ele tinha virado uma fera das sombras, ou seja, era muito mais perigoso. Os ursos começam a atacar todos, enquanto eles se prepararam para o combate. O anão estava distraído enquanto um aparecia atrás dele. Ele até tenta atacar furtivamente, e o anão percebia que não daria para esquivar a tempo. Só que o nosso prota acaba aparecendo na cena e acaba finalizando o monstro. O anão falava que isso foi muito bom e era para eles se prepararem para a batalha, enquanto o prota dizia que tinha entendido e poderia deixar com ele. Enquanto eles estavam lutando contra os ursos pequenos, aquele loiro perguntava do porquê aquele grandão não tinha se mexido, mas aí o líder falava que provavelmente estava esperando alguma coisa. O garoto loiro continuava lutando contra um dos ursos grandes, e acaba sendo levemente ferido por um arranhão nas suas costas. Mas o prota aproveita a chance e acaba soltando uma espadada nas costas dos ursos. Ele pedia para o garoto tomar cuidado, pois aqueles ursos são bem mais fortes do que aqueles lobos demoníacos. Enquanto o garoto concordava que era realmente. Um dos ursos começa a soltar um grito, que acaba soltando também alguns poderes e empurrando todos. O garoto loiro até se pergunta que tipo de poder é esse. O prota também não sabia, e falava que essa fera era forte demais. O urso machucado e sangrando pela boca apontava com o seu indicador, enquanto o líder falava que ele só tá parado ali sem atacar. E o anão se perguntava o que aquelas coisas queriam. Um dos ursos começa a falar: vocês nunca vão derrotar as sombras. As sombras tomarão todo o continente. Todos ficam com medo, pois um monstro estava falando na frente deles. E ele continuava dizendo que eles estão fadados a falhar. E aqueles ao redor também estavam fadados à morte. O prota fica um pouco surpreso com isso. E o loiro pergunta que tipo de coisa ou brincadeira era essa, enquanto o anão falava que isso era para ser uma ameaça. O urso simplesmente acaba soltando um pulo muito grande e acaba se evadindo do local. O aventureiro loiro se pergunta se ele já tinha ido, enquanto o anão responde que achava que sim. O líder falava que eles deveriam pelo menos agradecer que ele não quis lutar, ou então eles iriam sair muito feridos. A janela do sistema aparece, obtido o cristal de fera de nível baixo, perguntando se o prota gostaria de absorvê-los. O prota se pergunta por que aquilo parecia que estava falando com o prota e não diretamente aos aventureiros. O líder do grupo falava para o Ray e o Gary que eles lidaram muito bem com a situação. E ele tinha certeza que eles se tornariam grandes cavaleiros no futuro, enquanto o garoto loiro agradecia o elogio. O prota pergunta para o homem se as feras costumavam a falar, como por exemplo aquele urso, mas ele dizia que não. As feras sombrias quase nunca aparecem dentro do território, e também tinha sido a primeira vez que ele encontrou uma que falasse. E naquele momento ele se perguntava como o prota poderia estar calmo nessa situação. Alguém da idade dele deveria estar surtando de medo naquele momento. E do fundo, o homem loiro estava observando a situação, e ele acaba fazendo barulho com a boca pois estava muito nervoso. A cena acaba cortando para a cidade de Irene. Eles finalmente tinham chegado, enquanto tinha muitas pessoas esperando a chegada deles. Eles até comentavam que parecia ter mais guarda do que o normal. Um dos guardas acaba dando boas-vindas ao senhor cavaleiro, enquanto ele se perguntava do porquê tem tantos guardas em serviço. O cara explica que o reino de Aluri emitiu um alerta âmbar e todas as cidades e vilas estão em prontidão. De fundo, aquela garota que foi salva agradecia por eles terem ajudado ela a chegar no local. O cavaleiro falava que tinha entendido, e ele se pergunta como assim um alerta de âmbar. As coisas ficaram tão sérias desse jeito? Parecia que o continente estava à beira de uma crise, e se pergunta se é por causa desse garoto da profecia que iria salvar todos eles. Enquanto isso, o prota estava falando com seu amigo. O garoto loiro perguntava se o prota tinha visto aquela coisa. O prota olhava para cima e imaginava seu pai. Ele falava que ele iria virar um cavaleiro e se garantia isso. As coisas mal começaram e era para o pai dele aguentar firme e esperá-lo, pois ele iria definitivamente salvá-lo. A cena acaba cortando e 10 longos anos se passam. Estavam numa sala, enquanto alguém levanta a mão. E a professora explicava que apesar da maior parte dos cavaleiros não conseguirem usar magia, eles dominam outra habilidade. E perguntava se alguém poderia dizer qual é. O Gary explica que é claro que é o Ki. Ele continuava dizendo que, desenvolvendo o Ki, eles poderiam aprimorar os seus próprios corpos e sentidos, e alguns praticantes conseguem até mesmo ultrapassar os limites do corpo humano por algum tempo. A professora fala que a resposta foi muito boa e parece que ele estava preparado. E ela pergunta se alguém poderia dizer
do porquê só o Ki poderia ser treinado aos 15 anos. E pergunta se o Ray poderia responder também. O Gary, percebendo que o nosso prota não estava mais do lado dele, ele se pergunta para onde ele poderia ter ido. Ele explica para a professora que ele estava apertado e por isso ele tinha ido no banheiro, enquanto ela solta um suspiro e diz que tinha entendido. E pedia para a Sylvia se ela poderia responder. A Sylvia é uma garota bela, com cabelos prateados, falava que treinar o Ki põe muita pressão sobre o corpo humano, e os órgãos internos param de se desenvolver aos 15 anos, então treinar após essa idade minimiza o dano que o corpo sofre. A professora fala que foi a excelente resposta da Sylvia. E ela continua explicando que todos eles vão dar os primeiros passos nas suas jornadas, e ela esperava que se lembre de tudo que aprenderam naquela escola e use as informações de suas carreiras. E do outro lado estava o prota com um lobo dele. O lobo já estava muito crescido, enquanto ele dizia para o Noir, o nome do lobo, atacar aquele javali gigante. O lobo acaba abrindo sua mandíbula e avançando. Ele solta alguns ataques de longe cortando o javali gigante, e no final ele acaba derrotando, e o prota olhava na janela do sistema que ele adquiriu o cristal de fera de nível baixo, e o sistema perguntava se ele gostaria de absorvê-los. Depois aparece uma janela dizendo que ele tinha absorvido completamente o cristal de fera de nível baixo. O prota acaba fazendo carinho do seu lobo, dizendo que ele fez um ótimo trabalho. E depois ele falava que isso já iria bastar naquele dia, pois se ele demorasse mais voltar, alguém iria surtar. Quando ele estava voltando para o caminho, tinha vários cavaleiros atrás dele. Um deles dizia que era uma surpresa vê-lo ali. Ele estava ali pensando em quem veria primeiro quando ele voltasse. Ele acaba parabenizando o prota, dizendo que ele conseguiu passar por todos aqueles guardas. Esse era o Ray, ele já estava bem crescido enquanto ele olhava para trás. Depois eles estavam conversando sozinhos, e ele dizia que o prota cresceu muito da última vez que ele viu ele. E o prota falava para o senhor soldado que ele não tinha mudado nada nesses 10 anos, e perguntava quantos anos ele tinha. Só que ele falava que isso era segredo de estado, e ouviu que os seus instrutores mencionaram que ele matava a aula para caçar feras mágicas. Ele comentava para o prota que parecia que o dia tinha rendido bastante naquele dia, e o prota falava que realmente rendeu, e se não tivessem cancelado o alerta Ambar, matar a aula teria sido muito mais difícil. E ele comentava que de todo modo, ele prefere estar em movimento do que ficar sentado numa aula. Enquanto o senhor cavaleiro falava que era bom não arriscar muito, pois se os guardas patrulhando virem ele, a coisa iria ficar feia. Aliás, ele tinha que falar algo. Ele passou na casa dele antes de voltar para ali. E a condição do pai dele continuava estável, já que a sua mãe estava cuidando dele e ela queria que ele avisasse isso pro prota. E ele falava que isso tudo foi para não preocupar ele. O prota estava um pouco cabisbaixo e acaba olhando para ele dizendo que ele estava agradecido pela notícia, mas logo começa a ficar triste novamente. Ele explicava que ele continuou treinando durante toda essa década, na chuva ou no sol, no frio ou no calor. Ele mal conseguia destravar nenhuma habilidade nova, e isso estava deixando ele muito inquieto. Nada mudou e ele não tinha ideia do que ele poderia fazer. Enquanto o senhor cavaleiro pegava no seu ombro e falava que eles iriam voltar para a cidade, e por isso era para ele se apressar, pois no dia seguinte é o dia dele ir para Avarion. Enquanto ele dizia que mal poderia esperar para ver os outros moleques. Eles voltam para a cidade de Rain, na entrada. Um dos caras perguntava se ele não sabia. Ele queria saber como o soldado não sabia. Enquanto o soldado falava que o alerta de Ambar foi cancelado, então ele não tinha motivos para impedir ele. Um cara com óculos pergunta quantas vezes ele teria que dizer isso. Aquele garoto é especial e eles precisavam saber aonde ele estava. Enquanto o senhor cavaleiro chegava com prota chamando o Alan, perguntando como ele tinha se passado. O Alan olha para trás e falava que o Winford chegou. Mas ao ver o prota ele acaba dando um tapa na cabeça dele, perguntando aonde ele tinha ido, chamando ele de pateta. Ele falava que vive dizendo para não sair de vista e ele dá aquele sumiço, dizendo que já faz quantas vezes naquele mês, pois já foi várias vezes. O prota falava que faz mais de um mês que o alerta Ambar foi cancelado, e falava que o Alan pegava pesado demais, enquanto o Alan fica mais furioso pelo prota estar respondendo torto para ele mesmo assim. O prota falava que além disso ele já estava indo embora mesmo, depois de voltar ao normal. Mas o Alan discordava, pois enquanto ele fosse aluno dele, ele não poderia matar a aula, enquanto o senhor soldado tentava falar para eles pegarem leve, pois eles estavam muito exaltados. A cena acaba cortando para a praça da cidade de Irene. Uma pessoa dá os comunicados aos alunos para se reunirem na praça imediatamente. Uma reunião de emergência foi convocada. O prota estava com Gary, dizendo que dessa vez parecia que o prota tinha sido pego.
e o Prota dizia que ele só teve o maior azar, enquanto a sua cabeça ainda estava machucada. A garota estava ali perto e um pouco corada, observando a fala dos dois de trás. Um cara acaba pegando um certificado e dizia que ele era o curandeiro Lance, e na manhã seguinte ele levaria todos eles para a Academia de Cavaleiros de Avarion. E a viagem levaria cerca de uma semana. Então, se ninguém quisesse arranjar problemas, era bom ouvirem as ordens dele perguntando se todos tinham entendido. E óbvio que todos respondem que sim. Um dos soldados chamou Winford, perguntando se eles já decidiram a rota, enquanto Winford falava que sim, e eles iriam partir pelo pântano. Só que o soldado não entende como assim pântano. Não era muito cedo para aquelas crianças irem para o pântano? Só que o Winford falava que não era cedo, eles já iriam enfrentar desafios como cavaleiros, não é mesmo? Além disso, eles não iriam ser os únicos que iriam ser testados, mostrando mais 3 alunos novos, todos de cabelo vermelho, além do Prota que estava ali confiante. E no dia seguinte, eles estavam no portão de Irene. Já tinha várias carroças pronto para a saída, e o Prota já estava dentro de uma delas. Um dos garotos pergunta do porquê eles não iam de teleporte, pois seria mais rápido. E algumas pessoas até concordam, mas um deles falava que se eles se teleportassem, iria ser bem mais fácil, não é mesmo? Mas um outro dizia que eles eram todos idiotas e a academia de Avarion não tinha nenhum círculo de teleporte. Enquanto o de cabelo vermelho pergunta se Avarion não estava no mesmo nível da Academia Mágica de Roland. Então, segundo ele, eles tinham sim um. E por que eles não teriam também? Mas aí alguém acaba dizendo que já sabia quem estava dormindo durante a aula. Era aquela garota. E ela falava que aquela academia Avarion ficava na fronteira, então eles têm que enfrentar invasores estrangeiros, bem como feras das sombras. E se colocasse um círculo de teleporte lá, seria o mesmo que deixar os portões para os invasores destruírem toda a academia. E o de cabelo vermelho do fundo pergunta se isso teve na aula. Enquanto um outro, com a mão no queixo, falava que, pensando bem, ele achava que o professor tinha falado isso mesmo. Enquanto o Prota estava deitado no ombro do Gary. Enquanto o Gary pensava se era impressão dele ou ela tinha olhado na direção deles. A cena acaba cortando para a ruína do castelo. Alguém avisava para todos prestarem atenção, já que eles iriam montar o acampamento ali. O Gary chamava o Ray, falando que achava que a Sylvia estava de olho nele. Mas aí o Prota se pergunta do porquê nele. Por que isso faria com que ela olhasse ele? Aí ele pergunta se ele estava duvidando, era só olhar para trás. A garota percebia que eles olharam para trás e ela acaba se virando também, enquanto ela fica toda bagunçada, enquanto a pessoa do lado se assusta com a agitação dela. O Gary pergunta se ele tinha visto e pedia pro Prota não se fazer de besta, enquanto o Prota falava que não é porque ele era o ruivo dali, mas o Gary falava que ele não era o único ali. Tinha os irmãos Slot e o Badge, enquanto tinha também um outro, que era o Ian. Ele era um pouquinho mais forte do que os outros, por causa do seu físico. Além do Kyle, ele já era mais o animadão, perguntando quem iria montar a barraca mais rápido. O Prota, montando a barraca, falava que ele tinha um ponto, mas isso não iria dar em nada, enquanto o Gary perguntava se ele tinha certeza, pois ela definitivamente era uma gatinha. E ele, antes de terminar, perguntando se ele não estava afim, o Prota dizia que não, já que ele era um dragão e ele não iria nem ter uma chance com uma humana. Após um tempo, tinha um garoto. E eles estavam aprontando alguma coisa. Um deles pergunta para o Dan se não tinha problema deles se afastarem do acampamento desse jeito, enquanto o outro falava que aquilo estava com um fedor horrível. Parecia um cheiro de um rato morto. Eles percebiam que aquilo era um pântano longo, e parecia que isso iria até mesmo ao horizonte. Alguém aparece atrás deles e falava que sim, era um pântano. E os dois acabam ficando em choque com medo. O soldado continua dizendo que se eles não quiserem ter as pernas comidas por vermes devoradores do pântano, porque ainda mais estavam exaustos da viagem, ele achava bom eles dois irem logo armar suas tendas e irem dormir. Óbvio que os dois acabam correndo porque eles estavam com medo. E a cena vai para o acampamento. Um dos soldados estava de vigia, enquanto o Prota estava no cantinho. Ele começava a pensar que deu uma patrulhada durante o jantar, e se ele vier por ali, ele poderia sair sem se preocupar com os guardas, mas a garota simplesmente aparece puxando o braço do Prota e falava para o Ray para ele não sair uma hora daquela, pois estava já tarde. O Prota só falava que ele iria caçar feras mágicas, mas ela não entende e pergunta: caçar feras mágicas? Falando que ele tinha ficado doido.
Ela falava que eles não estavam mais em Raine, e se ele encontrasse uma fera de rank médio, os cavaleiros não iriam chegar a tempo para salvá-lo. Mas o Prota falava que estava tranquilo tirando a mão dele. Ele dizia que ele conseguia lidar com feras médias sem problema, só que ela não acredita muito. E ela, segurando seu braço, falava que esse menino só deveria ter endoidado. A cena acaba cortando para a manhã seguinte. Os guardas falavam para todos acordarem, chamando eles de preguiçosos, pois era hora de levantar. O Gary estava ali, enquanto alguém continuava dizendo que o último a levantar não vai comer. Ele acaba se deparando com o Prota com os olhos arregalados e ele já se assusta. Ele acaba gritando para o Prota, dizendo que ele assustou, chamando ele de diabo. Ele viu uma assombração, só pode para estar daquele jeito. O Prota estava desse jeito porque ele passou a noite em claro e deitou só naquele momento. Ele estava todo acabado e dizendo que não foi nada, ele dormiu feito pedra, obviamente que era mentira, enquanto nem o Gary acredita. Ele pede para o Prota acordar logo, pois ele não queria que sobre para eles, enquanto o Prota dizia que estava indo, enquanto a janela do sistema estava aparecendo para ele. Ele falava que era bom, pois nesse ritmo ele conseguiria chegar ao máximo de cristal de feras até chegar em Avarion. E depois disso ele acha que ele poderia absorver os intermédios. A cena acaba cortando enquanto eles continuavam, até que um dos guerreiros falava para eles aquietarem um pouco. Ele olha para trás e simplesmente não fala absolutamente nada. Tinha um total de 8 carruagens. O Prota, óbvio que estava cansado e já ia dormindo no caminho, enquanto o Gary pensava que estava quieto demais do lado de fora, até que um dos cavalos acaba fazendo um barulho gritando e o Prota acaba acordando. Aparece um verme na janela da carruagem, e óbvio que o Gary rapidamente acaba puxando a sua espada e cortando aquele verme. Ele falava que esse era um verme devorador, e por isso todos era para se prepararem para o combate. Isso era um teste dos guardas que tinham abandonado as carruagens para testar os garotos. Um dos vermes também acaba atacando uma garota de cabelo rosa, mas o Gary falava para ela tomar cuidado cortando aquele verme no meio. Ela falava que aquilo era sangue e tinha muito, pois isso era nojento e ela estava com muito medo. O Gary falava que os vermes devoradores atacam em bando e parece ter muito mais, e por isso ninguém era para baixarem a guarda. E também eles tinham que sair da carruagem naquele momento, pois era ruim de lutar ali dentro. Todos falavam que tinha entendido, enquanto o outro dizia que iria lutar contra eles. O Gary falava para todos formarem equipes de 3 e era para todos lutarem costa a costa para não deixar nenhuma brecha na defesa, e por isso eles tinham que escolher um campo aberto. Todos começam a pular, enquanto outros diziam que eles iriam ver quem matava mais vermes. O Prota se pergunta se eles não estavam animados demais. Ele acaba ativando o seu olho do dragão e acaba vendo que eles estavam lutando e pensava que era só feras mágicas de rank baixo, não tinha nem por que se preocupar. Ele acaba olhando para trás e percebia que os guerreiros estavam em cima de uma montanha observando. Eles são os 6 cavaleiros que afastaram do grupo antes, e ele tinha entendido o que estava acontecendo. Ele acaba descendo da carruagem, enquanto um outro pergunta para onde ele estava indo, pois não era para ele quebrar a formação. Mas o Prota falava que são só monstros fracos e eles não iriam precisar da ajuda do Prota. Além disso, sem o Prota ali, o número bateria direitinho. E ele falava que ele iria dormir um pouco, e acaba entrando novamente. Um dos homens atrás falava que parecia que ele só conseguiria uma faixa vermelha, enquanto os soldados de trás falavam que ele deveria ter ficado com medo. E um outro acaba notando que um dos garotos estava se destacando. Ele atacava sem hesitar em um só golpe, enquanto o senhor soldado ficava um pouco desanimado, preocupado do Prota não passar no teste. O golpe do Gary acabava atravessando os monstros facilmente, enquanto o soldado dizia que ele controlava tão bem o corpo e não desperdiçava nenhum movimento. Um dos caras percebia que não era nada mal, talvez ele consiga uma faixa branca. O senhor soldado acaba notando a garota e falava que ela atacava muito, mas tem uma observação extraordinária também, além dela ter uma postura perfeita. Eles estavam falando daquela garota, a Sylvia. A Sylvia percebe que tinha um verme atacando ela de surpresa, mas ela ataca ele primeiro, acabando de uma vez por toda. O senhor soldado falava que toda vez que ela achava uma brecha, o inimigo caía, e ela tinha o sangue frio e um bom raciocínio. Enquanto aquele loiro dia antes falava que tem mesmo, nem manchou as roupas de sangue. Até que alguém percebe algo errado. Eles se perguntam o que era aquilo. Uma explosão gigante acaba aparecendo e um verme diferente surge. Eles percebiam que os vermes devoradores se fundiram em um só, e todos estavam com medo agora que era um monstro muito mais forte. O verme acaba indo atacar um deles, só que o fortão ruivo acaba segurando ele com a força bruta.
ele acaba partindo um dos vermes com os puros punhos e falava para sair de perto dos seus amigos, chamando de minhoca nojenta. Um dos irmãos gêmeos acaba atacando os vermes. Ele era muito ágil com as adagas, enquanto o outro ruivo aparecia também cortando eles com uma espada grande. Ele falava que já tinha matado 45 e era para todos darem o seu melhor. Um velhote falava que eles não iriam precisar intervir, os moleques ruivos são muito bons. Enquanto o outro dizia que tirando daquele que se escondeu na carruagem. Um cara de cabelo marrom falava que eles já tinham acabado, enquanto o senhor soldado falava que sim. Um deles perguntava se um outro estava bem e ferido, já que ele tinha sido atacado por aquela minhoca gigante. Ele respondia que sim e agradecia pela ajuda do Ian, enquanto uma garota de fundo falava que finalmente eles tinham acabado. O senhor soldado falava que o Ian não foi só forte, como também sabe cuidar dos seus companheiros, e isso era uma pérola. Lá dentro, o Gary pergunta do porquê o Prota não tinha ajudado eles, enquanto o Prota falava que é porque ele estava caindo de sono, enquanto o Gary continuava dizendo que ele era uma área perigosa, e se algo tivesse acontecido, não teria como ajudar o Prota. Mas ele explicava que estava tranquilo, pois os cavaleiros estavam de vigia, enquanto o Gary falava que o Prota nunca mudava, chamando ele de lobo solitário. O senhor soldado se pergunta quem era o garoto da profecia, já que tinha vários ruivos e todos eram fortes. O ruivo de antes, forte da espada longa, falava que tinha passado o rodo em todos os vermes, enquanto o outro falava que ele tinha amassado mesmo, mas o ruivo só falava que esperava mais dessas feras mágicas. Enquanto o outro dizia que se fosse assim, eles iriam virar um cavaleiro antes do fim do ano. A garota de cabelo rosa estava tratando os ferimentos dos feridos. Ela perguntava se o garoto estava sentindo duro ou algo assim, enquanto ele falava que não. E um de trás falava que se eles dessem sorte, poderiam conseguir uma faixa branca, enquanto o Prota ainda continuava dormindo. E o Gary perguntando como assim faixa branca, pois ele não sabia o que era isso. O garoto explica que os cavaleiros podem ter os mesmos títulos, mas os seus ranks são diferentes. Podem vir. Os cavaleiros com a gente, eles são protetores de faixa branca, são os cavaleiros de rank mais alto. Enquanto ele olhava para fora da janela, todos eles já receberam seus cinturões brancos. Isso significava que as habilidades foram reconhecidas através de testes e provações. Também existem cinturões verdes, pretos, representando habilidades diferentes, e o rank mais baixo entre os cavaleiros é o cinturão vermelho. E ele falava que as pessoas que não se saem bem nos testes acabam recebendo esse vermelho. Aqueles que recebem os cinturões brancos não só recebem instrutores particulares, como também conseguem recompensas e recursos. Por outro lado, os cinturões vermelhos não têm essa sorte, e eles fazem o treinamento básico, mas ninguém ligava para eles. Eles são basicamente livres para fazer o que quiserem, porque é como se a academia tivesse desistido deles. E o Prata se pergunta como assim? Será que eles poderiam fazer o que quiserem? Então ele teria todo o tempo do mundo para caçar bestas mágicas, e isso renderia cristais de feras de nível alto e a habilidade mais rápido. Então é por isso que ele iria fazer de tudo para conseguir um cinturão vermelho, pois isso seria perfeito para o plano dele. A cena acaba cortando e eles falavam que eles tinham chegado finalmente. Todos achavam aquilo magnífico, enquanto o outro de fundo falava que parecia que aqueles portões deveriam ter 50 ou 100 metros. O Prota então percebia que essa era a tal Academia de Cavaleiros de Avarion, aparecendo ela gigantesca, parecendo uma cidade. Um deles falava que tinha ouvido sobre ela, mas não saberia que seria tão impressionante assim, enquanto do lado falava que sim, aquela cidade inteira é a academia, e só os cavaleiros fortes vivem ali. A fonte de energia da academia vem dos cristais de mana, e eles não usam tocha por ali, é pura ostentação. O Gary falava que é outro mundo, se comparar com a vila que ele cresceu. Um dos guerreiros avisa para ninguém se afastarem e se alguém se perder ali, está por conta própria, enquanto eles respondem sim senhor. E o cavaleiro explica que depois eles poderiam ter tempo para passar e passear. Depois de um tempo eles vão para o arsenal, enquanto o cavaleiro dizia que ali era onde tá as armas, armaduras, etc, além do ferreiro. Enquanto o ferreiro dava boa tarde para o Lance. Depois o guerreiro acaba mostrando que ali era a biblioteca, o silêncio impera ali, e por isso era para respeitarem essa ordem, enquanto todos falavam que aquele era o Sir Lance, e dizendo que ele era um gato, etc. Um dos garotos pergunta se as bibliotecárias também são cavaleiras, enquanto ele dizia que era claro, todos os formados da Academia Avarion passaram por 2 anos de serviço obrigatório na cidade antes de decidirem se ficariam ou iriam embora. Depois de um tempo eles estão ao redor de uma estátua gigante. O Lance falava que antes deles irem para o dormitório, esse é o último local que eles iriam ver. Enquanto um deles pergunta que local era aquele.
enquanto o Prota se pergunta se era um cemitério, até que ele percebe alguma coisa. O Lance falava que ali eram os restos dos cavaleiros que morreram lutando pelo reino Allure. E ele trouxe todos ali para lembrar a todos que a guerra não tinha terminado. Era para eles se lembrarem que, como cavaleiros, a sua missão maior é defender o lar. Enquanto todos falavam que tinham entendido e lutariam para proteger o lar deles. E aí o Prota fica muito furioso. Como esses humanos ousavam? Ele falava que eles estavam usando corpos de dragões. Ele ficou tão puto que as suas veias começavam a pular do seu rosto, pois eles estavam usando os corpos dos dragões para fazer material de armas e armaduras. A garota pergunta de quem são essas estátuas. O Lance falava que eles foram os cavaleiros fundadores da Academia de Avarion, os lendários Cavaleiros Dragões. O Prota acaba aproveitando e pergunta como assim Cavaleiros Dragões? Quem eram esses caras? Mas aí o Lance falava que eles iriam aprender em suas aulas e por isso eles tinham que continuar. O Prota já estava sem paciência, perguntando se ele iria ignorá-lo, mas ele ativa o seu olho sem perceber, e ele percebe isso e tenta controlar sua raiva, enquanto o Gary pergunta o que tinha dado no Ray. O Prota se pergunta do porquê e como aquele túmulo estava ali. Embaixo dele aparentemente tinha algum local escondido. Ele falava que tinha algo ali, e algo estava vivo. A cena acaba cortando, e o Gary pergunta com quem será que eles ficariam. Ele só esperava que fosse alguém tranquilo, enquanto o Prota se pergunta do porquê tem algo vivo naquela sepultura. Era algo bem estranho, nenhuma fera mágica era daquele jeito. Enquanto o Gary falava que ele estava falando com Ray, mas parecia que estava falando com a parede. O Prota acaba se desculpando e falava que estava pensando em outra coisa. Enquanto ele pergunta se ele estava falando do dormitórios, o Gary falava que sim, e ele falava que era bom que eles estavam no mesmo quarto. E ele queria saber com quem mais eles iriam estar. Aí alguém aparece e falava que não poderia ser. A garota falava que tinha algum erro do porquê ela estava no mesmo quarto que dois meninos. E ambos os dois percebiam que era a Sylvia. O Gary falava pra ela olhar, não tinha nada demais nisso. Ele falava que tinham dito que a Academia Avarion tratava as pessoas igual, independente do gênero. Mas eles era bem tranquilo, então ele estava garantindo que estava tudo bem. Mas antes dele terminar de falar, ele leva uma bolsada na cara. Ela dizia pra ele ficar calado e ela não iria dividir o quarto com meninos. Ela acaba saindo furiosa dizendo que queria mudar de dormitório, enquanto o dois acaba aparecendo perguntando o que tinha rolado, enquanto o Ruivo lá de trás falava que tinham brigado ali, enquanto o Prota falava que não tinha sido nada, era apenas uma menina fazendo escândalo. Depois o Gary levanta e falava que eles chegaram hoje, e ele se apresenta como Gary e depois apresenta o Prota como Ray. O de cabelo preto se chamava Monk e o outro de cabelo ruivo também se chamava Ian. O Prota falava que o Ian também era ruivo, e isso era surpreendente. O Gary olha uma anotação na parede, e falava que parecia que eles iam ter outros colegas, um Dan, e o Prota falava o nome Marsha Woodwork. Ele se pergunta se esse nome é familiar. Aí aquela garota acaba surgindo novamente toda furiosa, e falando que ela iria trocar de roupa, e quem entrasse ali iria morrer definitivamente, e óbvio que todos ficam com medo. O Gary pergunta se eles tinham visto. Ele falava que eles não iriam deixar mudar de dormitório. Um garoto com um bastão grande perguntou o que eles estavam fazendo parados ali. Aí o Gary falava que eles estavam só esperando ele, mas ele não entende do porquê. O Gary falava que tinha uma barata enorme ali no quarto, e só quem tinha coragem de entrar lá e matar era ele. Aí o Dan fica muito animado perguntando se era uma barata. Era só deixar que ele iria dar uma chinelada nela. Ele segurando o seu bastão, falava que a barata poderia ir pra cima dele. Ele iria mostrar o que um cavaleiro faz com baratas. Ele pedia para todos olharem e aprenderem, enquanto todos do fundo ficam olhando. A porta acaba se fechando e um grito é escutado. O Gary começa a morrer de rir, enquanto os outros três ficam falando que ele era um pobre coitado mesmo. Após um tempo tinha uma sala gigantesca de comida. O Dan perguntava do porquê ele tinha feito isso com ele, perguntando se ele achou engraçado. O Gary falava que achou muito. O Dan falava que agora que ele provocou um vulcão quase em erupção, ele iria escrever o testamento dele, pois ela iria matar ele quando ele estiver dormindo e ele tinha certeza. Enquanto o Gary falava que ele ainda estava no lucro, um monte de gente nunca recebeu um oi dela. Enquanto ele falava que ele preferia ter recebido um oi do que um tapa na cara. Ela acaba aparecendo e Corada gritava falando para eles comerem e falarem menos, dizendo que eles eram todos tagarelos. O Gary falava que não tinha sido nada, não tinha sido eles que tinham falado alguma coisa. A garota pergunta como eles poderiam ter apetites. Eles não tinham ouvido que eles iriam ser testados em breve? O Gary falava que o teste era para conseguir os cinturões.
e ele estava sabendo disso, mas o que tem a ver com o jantar? Enquanto o Prota falava que a comida era inocente e não era culpada. Aí a garota dá um suspiro e falava que estava falando com duas paredes. Enquanto duas pessoas atrás falavam que o que eles estavam esperando de 2 cinturões de um cafundo qualquer. É óbvio que eles comeriam feito bichos amarrados, enquanto lá de trás falavam que nunca comeram comida boa afinal, já que eles eram plebeus. Um dos caras falava que não tinha problema, deixem eles aproveitarem, pois eles iriam ser expulsos em breve. Um deles começam a intimidar o Ian, dizendo que aquele era um grandão. Eles comentavam que a coitada da cadeira estava sofrendo para segurar ele, enquanto o outro falava que era um bicho do mato. E eles se perguntavam o que a mãe dele pôs na comida, dizendo que ele era muito espaçoso. Eles falavam que dava nojo de ver quantos ruivos malditos foram para Raine, mas aí ninguém gosta desses caras. Enquanto eles falavam que deve ser contagioso, enquanto alguma outra pessoa do fundo falava que ele que não queria virar um ruivo imundo, e era pra ficar longe daqueles caipiras. O de cabelo preto se levanta perguntando o que eles estavam falando. Eles já estavam indo longe demais, pegando pesado. Enquanto o outro perguntava se ele iria defender mesmo aquelas aberrações. Enquanto o outro falava pra eles ficarem quietos, pois eles eram só caipiras que não iriam passar nem do cinturão vermelho. Ele chega perto do Ian e falava que pelo menos aquele lixo ruivo sabia o seu lugar. E ele dizia que se eles estivessem passando por um corredor e ele estivesse perto, era para eles darem a volta, enquanto o Ian falava que tinha entendido. Mas uma coxinha de um frango acaba voando na cara daquele cara, enquanto o Ian não entende nada. O cara fica furioso, perguntando quem foi o corno que tinha feito aquilo. Mas aí, o Prota acaba metendo a cara do cara na mesa. O cara até tenta falar pro Prota soltar ele, enquanto o Prota segurava o braço dele. O Prota perguntava quem tinha que dar a volta ali. Alguém acaba gritando que era ele mesmo, chamando o Prota de aberração de cabelo vermelho. A bagunça começa a se instaurar. E aquele guerreiro acaba percebendo, enquanto alguém gritava que estava dando uma surra num aluno ali. O Prota já estava muito furioso, enquanto o Ian tentava acalmar ele, pois não precisava fazer o que eles fizeram. O Gary tenta falar para o Prota não criar caso, pois os cavaleiros estavam de olho. E a garota falava que o teste iria ser em breve, então eles vão ter uma péssima primeira impressão do Prota. Mas o Prota não estava ligando para isso. Enquanto o outro falava que o Prota era só um maldito, e chamava os cavaleiros para deterem ele. O Ruivo estava agredindo outro aluno na academia. Aí o soldado acaba chegando, pedindo para o Prota soltá-lo. Mas o Prota falava para o Ian que isso era uma coisa que ele aprendeu quando ele era pequeno. Enquanto o cara pedia socorro para o cavaleiro, dizendo que ele precisava de ajuda. O Prota continua dizendo que quando alguém trata ele feito escória para se sentir melhor, era só ele dar um jeitinho. E o cavaleiro falava para o Rai parar, pois era uma ordem. O Prota falava que ele tinha que mostrar a eles que ações têm consequência, e acaba deslocando o braço do estudante, enquanto todos ficam com muito medo da brutalidade do Prota. O Prota aponta e falava que era para ele ver, as pessoas só aprendiam do jeito difícil, enquanto o Ian falava que tinha entendido. O cavaleiro fica muito bravo, ele perguntava do porquê o Ray desobedeceu uma ordem direta, mas o Prota perguntava que ordem. Ele falava que foi mal e dizia que a audição dele estava um pouco ruim. E por isso ele escutava igualzinho a ele, fazendo uma farpa para quando o Prota perguntou quem seria os fundadores da academia. O Prota falava para eles saírem dali pois a comida estava esfriando, e não era para deixar uns lixos daquele tirarem seu apetite, enquanto o Gary falava que estava tudo bem. O soldado fica extremamente furioso com aquela situação, e ele já estava decorando o nome do Prota, Ray Talon. Depois de um tempo, uma sala falava que são os 3 comandantes. Um deles falava que era o Sr. Delbert. Ele se perguntava se eles estavam preparando o teste. O Sr. Soldado falava para todos ficarem em silêncio. Eles pediam para dar boas-vindas aos líderes da academia, os 6 anciões. Os 6 acabavam chegando pela madrugada. Todos estavam muito nervosos, já que aqueles são extremamente importantes. Eles nunca assistiram nenhum teste antes. O Prota falava que são aqueles velhos, e eles eram muito fortes. São como os humanos que mataram ele quando ele morreu. Eles falavam que naquele dia, sob a análise dos 6 anciões, eles iriam testar os seus futuros cavaleiros. De acordo com os resultados dos testes, eles iriam receber cinturões de cores diferentes. Ele continua dizendo que tinham certeza que todos já sabiam, mas quem se sair mal iria receber o cinturão vermelho, e isso é o mais próximo de uma falha que teriam. Mas ele falava com um sorriso no rosto que mesmo que eles recebam o cinturão vermelho, todos ainda terão a oportunidade de chegar até onde ele estava naquele dia. Cada um que estava ali foi escolhido com base no talento que demonstraram nos últimos 5 anos. E o treinamento futuro iria aprimorar os talentos deles, que eles já tinham.
Então mesmo que eles ficam com o cinturão vermelho, não era para perder as esperanças, enquanto o Prota falava que ele deveria ser um palestrante. E ele se pergunta como será que ele vai reagir quando ele pegar um cinturão vermelho, pois esse é o objetivo do Prota. Ele falava que o resto é com Lance, enquanto Lance falava que podia deixar, só que ele já estava como alvo o nosso protagonista, dizendo que ele iria dar o seu melhor para cumprir com seu dever, enquanto seus olhos estavam cheios de ódio. E somos explicados que são 5 testes diferentes, medindo as diferentes habilidades gerais de um cavaleiro. O primeiro teste era a Pedra do Poder, ele tinha que empurrar uma pedra gigantesca. O segundo era o Inferno das Chamas. O terceiro era a Infiltração Indetectada. E a quarta era a Alta Precisão e Vontade Férrea. E o primeiro estágio, Pedra do Poder. O instrutor falava que a regra era bem simples. Só precisava empurrar aquele pedregulho gigantesco que estava na frente dele. E quando ela estivesse na linha de chegada, o seu teste acabaria finalmente. Ele explicava mostrando uma luva que todos vão ter 2 chances. E se falharem na primeira, podem usar aquelas luvas mágicas na segunda tentativa. Elas aumentam a sua força e ajudam naqueles testes também. Mas ele explica que ao usar aquelas luvas afetava a sua pontuação, então era para ter aquilo em mente. O garoto olhava para o nosso Prota e falava que tinha a cara de ser muito fácil até fácil demais, enquanto o Prota falava que aquilo seria mamão com açúcar. E o instrutor de fundo falava que antes do teste oficial começar ele tinha um anúncio para fazer. E aí o Prota falava para o amigo dele que parecia que alguém não queria que ele passasse no teste. O garoto loiro não entendia muito bem o que estava acontecendo. E o instrutor falava que como encarregado daquele teste, ele veta a participação de Ray Talon. E aí o Prota falava pro amigo dele que ele tinha razão, era só ele ver ali, ele tinha razão. E aquela garota falava que aquilo não era justo, porque ele não poderia fazer o teste, não fazia sentido. O instrutor pergunta sobre o que era justo, isso era um aviso para eles, futuros cavaleiros, que o seu dever primário é obedecer às ordens dos seus superiores hierárquicos. E se algum dos presentes se opõe à decisão dele, fica à vontade para reportar para os superiores dele. Se eles derem a ordem de permitir, então ele concordaria sem nenhuma objeção. E aí todos ficam calados com medo. Enquanto o instrutor falava de fundo que, agora que aquilo tinha sido esclarecido, o primeiro aluno poderia começar. O garoto falava que o Ray estava na lista negra praticamente dele, enquanto a garota falava que o Ray deveria falar para os superiores dele. Eles não poderiam tratá-lo daquele jeito. Mas aí o Prota fala que estava de boa, isso é até melhor para ele, então eles poderiam ir sem se preocupar, pois ele participaria na próxima suave. E o Prota falava que o plano dele estava seguindo de acordo, agora ele tem certeza que ele pegaria no mínimo o cinturão vermelho, enquanto a garota estava muito preocupada com o Prota. A cena acaba cortando e ambos os dois acabavam sendo aprovados de empurrar aquela pedra, só que aquela garota precisou infelizmente daquela luva. E um outro garoto de cabelo vermelho conseguiu levantar aquele pedregulho, tipo, que é isso? O garoto falava que ele realmente tinha conseguido e ele estava até cansado. E o Ray acaba parabenizando ele, mas provavelmente o segundo teste iria ser dureza, então era para ele se preparar. Enquanto o garoto não entendia, perguntando como assim. O Prota explica que aquele é o encarregado do segundo teste, e parece que vai ser o Sir Roland, enquanto ele estava falando com um instrutor. O garoto fica em desespero, perguntando como assim magia? Eles nunca tinham estudado magia antes, como é que eles vão testar eles? E aí o Prota falava que o Kamo da batalha não se importava com o que ele sabe ou deixaria de saber. Provavelmente o teste vai ser só resistir a algum feitiço. Geralmente, gente mais forte acaba sendo fraca em magia. E ele achava que eles tentariam medir os pontos fortes de cada um, os pontos fortes e fracos com esses 5 testes, e para acharem a melhor maneira de desenvolver as suas habilidades. Já que os 5 pontos fortes eram a força, resistência, inteligência, energia e agilidade. E aí o garoto falava que fazia sentido, mas e se ele for um gênio em tudo? E aí o Prota falava para ele parar de delirar, que isso não tinha chance. O segundo teste, Inferno das Chamas. O garoto ficava parado enquanto o velhote segurava sua cabeça com umas chamas. O velhote falava que ele aguentou 57 segundos e pedia para o próximo candidato aparecer. O Prota falava que nada mal, ele aguentou muito. Enquanto o garoto estava se cobrando, falando que ele nem chegou a 1 minuto. Enquanto o outro que ajudava ele falava que ele foi super bem, afinal a cada minuto equivale a 1 hora na ilusão daquele mago. O próximo foi aquela garota. Ela falava que sabia que isso era uma ilusão e por isso não assustava ela. Enquanto todos ficam surpresos, pois já tinham se passado 5 minutos
e ela já tinha dado um banho no segundo colocado. O velhote falava que ela tinha sido muito bem e provou a habilidade dela, enquanto todos perguntavam quem era aquela garota. Eles começavam até a brigar, falando que ela era a futura mulher deles. Mal ele sabe que o protagonista sei não. E aí acaba o velhote chamando o próximo, que no caso é o nosso prota, o Ray. Enquanto a garota passa do lado dele dando boa sorte, e ele agradece também. O velhote pergunta se ele estava pronto, enquanto o prota falava que podia começar. O prota falava que para conseguir o que ele queria, que era aquela bandana vermelha, ele deveria conseguir uns 20 segundos. Ou seria melhor ele desistir logo de cara, enquanto todos ficam surpresos que era um garoto ruivo. O prota estava em um local muito desconhecido perguntando a si mesmo se o velhote já tinha começado. Ele acaba vendo um dragão gigantesco, e ele se pergunta se aquele era ele. Acaba causando uma explosão ali e os dois é jogados em direções opostas. Todos ficam surpresos sem entender muito o que tinha acontecido. Aquele velhote fica super assustado falando que era uma maldição, e o prota simplesmente tinha sido amaldiçoado pelo dragão vermelho. Todos não entendem o que estava acontecendo, se perguntando se o avaliador ficou doido ou alguma coisa assim, e até alguns chamavam o prota de amaldiçoado mesmo. O prota perguntava se ele estava bem, enquanto o guarda falava que ele só estava cansado, e pedia para o Ray esperar na fila de volta. Ele começava a pensar que aquilo era muito estranho. A mana dele estava esgotada, mas isso não fazia sentido. Depois de um tempo, aquele soldado pergunta o que tinha acontecido, enquanto o outro falava que foi apenas um cansaço por ter usado mana demais e ele ficaria bem em alguns minutos, ou tempo, né? Mas um deles não entende como assim ele usou mana demais, testando alunos, não faz sentido. Enquanto o outro do lado mascarado falava que, como mago da renomada escola de magia Holland, esgotaria sua mana com um teste daquele porte. Enquanto o soldado falava que ele levaria para descansar por enquanto, e depois ele iria investigar mais profundamente. Ele poderia sugerir outro mago continuar os testes, e aí o cara autoriza falando que ele deveria fazer isso. E enquanto ele sai, um dos caras mascarados chama um soldado. Ele cochicha algumas coisas e depois aquele soldado gigantesco falava que tinha entendido e seria feito imediatamente. Enquanto o velhote olhava estranho para o prota, e o prota voltava para os seus amigos. A cena acaba cortando e alguém perguntava sobre esgotamento de mana, o que era isso? A garota de cabelos prateados falava que é o que acontece quando um mago não tem mais mana e tenta conjurar um feitiço à força. Ele acaba cobrando um preço muito alto no seu corpo. E o prota acaba falando que tinha entendido, enquanto o garoto loiro falava que então o mago ficou sem mana logo depois do teste do prota. E aí o prota, com um sorriso sarcástico, falava que esse era a vida de um gênio, era assim mesmo. Enquanto a garota pensava que era muito estranho, como um mago da Academia de Magia de Holland cometeria um erro principiante desses. Qual foi a maldição que ele tinha mencionado? Mas aí acontece um estrondo e todos ficam em choque. Todos não sabiam o que estava acontecendo, era um terremoto. E eles percebiam que tinha nascido literalmente uma árvore gigante de todos os lugares. Enquanto eles perguntavam o que era aquilo, enquanto um mago aparece erguendo seus 2 braços. Eles falavam que aquilo era magia. Toda a área do teste virou uma floresta gigantesca. Os 3 estavam ao redor de uma fumaça, enquanto a garota perguntava quem foi que lançou esse feitiço. E o garoto loiro não sabia o que estava acontecendo. Alguém acaba falando de cima de uma árvore que o terceiro teste começava naquele momento, enquanto todos se perguntam quem era aquela pessoa. Ele falava que ele era o examinador do terceiro teste, e o teste é seguir ele e replicar os movimentos o melhor que eles puderem. O terceiro teste era a infiltração. Ele acaba sumindo, falando para todos começarem, enquanto o garoto loiro falava que já tinha começado, foi muito rápido. E o prota falava que a velocidade daquele cara era sinistra. Um dos garotos não fica para trás e sobe na árvore, enquanto o prota e o garoto loiro acaba avançando também para não ficar para trás. E um outro lá do fundo falava para eles que esse teste virou um chunin, só pode. A garota de cabelos prateados falava para ele ter cuidado para não comer poeira, e falava até depois. O cara não queria ficar sozinho para trás e falava que eles iriam abandoná-lo sozinho ali. O examinador falava que aquele ritmo que ele estava deveria ser muito puxado para aquelas crianças. Talvez ele deveria diminuir a velocidade e esperar um pouco, mas ele se assusta com o que ele viu. Ele já via os garotos atrás dele e ele falava nada mal. O garoto de cabelos loiros falava para o Monk que eles estavam na cola dele. E aí o examinador acaba dizendo que ele não precisava pegar mais leve. Ele acaba aumentando a sua velocidade, falando para eles pegarem ele se forem capazes. A cena acaba cortando e aparece um arco preparado. O cara falava que eles estavam chegando.
E o Prota pensava que ele não era muito bom nisso. Ele comentava que ele era melhor correndo de 4. Caraca, peraí, ficou estranho isso aí, hein, rapaziada. Só que aí aparece várias flechas e alguém acaba gritando para eles terem cuidado com as flechas. Todos acabam desviando por pouco, com várias flechas atingindo as árvores. Uma mulher desconhecida falava que ele se conteve demais e deu naquilo, um monte deles. E agora é ela quem vai ter que dar um jeito na bagunça dele. Enquanto o examinador falava que ela iria ver, aqueles moleques são bons. Ela pergunta se eles estavam esperando um convite. Era para continuar seguindo ele antes que ele fuja. E achava bom elas pegarem um arco também. E ela falava que o teste deles começariam agora. O Prota fica surpreso que agora eles teriam que usar arco. Ele falava que eles iriam direto pro quarto teste do nada. Eles iriam testar a mira deles com o arco. Enquanto a garota de cabelos prateados falava que parecia que era isso. E por isso ela já estava indo na frente. Aquela arqueira de antes falava que tem alvos espalhados pela floresta e eles iriam conseguir passar se acertasse 3. Enquanto ela falava que ela iria atrapalhar. Esse era o quarto teste, Olho da Precisão. O Prota falava que ele não tinha problema com o cinturão vermelho, mas ele queria ser o último. Ele acaba ativando o seu olho do dragão e pedia para ele exibir um pouquinho. Mas ele via que uma flecha do nada acaba brotando. E ele acaba empurrando o outro amigo dele, falando para ele ter cuidado. Mas o Prota via que não ia dar tempo de desviar daquela flecha. Só que alguém acaba salvando ele acertando uma flecha na flecha que estava indo na direção dele. As flechas acabam se acertando e ricocheteando. O Prota se pergunta se não era forte demais para ser apenas um teste, enquanto o garoto de trás falava que aquela passou perto. Uma garota desconhecida perguntava se os dois estavam bem, enquanto o garoto loiro fica todo tímido, falando que eles estavam bem sim e agradecia a mira dela, pois ela era muito boa. Ele até gaguejava. Ela falava que não era para tanto, pois se ela não tivesse por perto, ela ainda achava que eles conseguiriam ter fugido. O Prota avisa ela que tinha mais vindo. Ele acaba pulando e falava que tinha alguma coisa errada ali. Aquela que foi na direção deles estava coberta de Ki, era bem diferente daquelas que a examinadora tinha disparado. Ele falava que alguém realmente estava querendo matar eles, ou talvez o alvo seja especificamente ele. Ele acaba percebendo, até mesmo uma garota acaba aparecendo. Ele falava que estava ali, e quando ele ia atirar, alguém acaba quebrando o arco dele. Ele fica sem reação, entendendo nada. Aquela garota pergunta quem estava ali e acaba acertando uma flecha de Ki também. O desconhecido acaba pulando, enquanto a flecha estava presa na árvore. Ela vai investigar quem é que estava ali. Ela falava que aquela pessoa era muito rápida, conseguiu desviar de um ataque dela pra valer, sem deixar rastros. Mas quem raios era aquele cara? Atacar os alunos delas? Não, ela não deixaria. Ela acaba falando para todos que foi apenas um susto, e segundo ela, um dos disparos saiu meio torto e poderiam continuar o teste normalmente, enquanto eles concordam falando que estava tudo bem. Mas o Prota sabia que era óbvio que não foi ela quem disparou aquela flecha, ela estava tentando apenas acalmá-los. Enquanto o garoto de cabelo loiros acaba chamando o Ray. O Ray falava nos seus pensamentos que tinha alguém bem perigoso por ali. E a cena acaba cortando para o examinador furtivo. Tinha muitas pessoas ali. E a garota acaba perguntando se alguma coisa aconteceu, porque eles não relataram para os cavaleiros, mas aí o Prota falava que achava melhor não contar para eles, enquanto ela queria saber o porquê. O garoto de cabelo loiros falava que concordava com Ray. A examinadora não falou a verdade para eles, e mesmo que ela estivesse tentando acalmá-los, ela poderia estar escondendo alguma coisa. E se alguém estivesse mesmo tentando ferir eles, deve ser alguém que consegue entrar ali sem ser percebido. Então a pessoa que atacou eles poderia ser um examinador ou um cavaleiro formado também. E aí ela falava que então o que eles pretendiam fazer. E o Prota falava que eles iriam ver o que acontece. Aliás, ele estava curioso para saber quem é o desgraçado que queria matá-lo. A cena corta para um cara desconhecido pulando de uma árvore, enquanto a mulher falava para ele parar ali mesmo. E queria saber o motivo dele ter atacado os alunos novos. E pedia para ele não se mexer, pois daquela distância ela não tem como errar. E aí o cara olha para trás falando que se esse era o caso, ele teria que conversar usando sua lâmina. Ela acaba atirando nele. O próximo instrutor falava que o quinto teste media a sua força de vontade e manipulação de Ki. O quinto estágio, vontade férrea. Ele acaba levantando uma espada. E ele explicava que aquela espada foi feita com um cristal de uma ave de fogo. Uma fera de nível supremo e emite chamas quando você a empunha. Ele explica que eles ainda não aprenderão a usar o Ki, mas podem tentar controlar a espada usando a força de vontade, concentrando o seu espírito.
ele acaba chamando o primeiro aluno, que era um garoto ruivo. Ele acaba levantando a espada e um fogo muito grande acaba surgindo. Ele acaba se queimando, enquanto o instrutor chamava o próximo. A cena acaba cortando para um local mais escuro. Alguém perguntava se então ele não só tinha falhado, como foi descoberto por um dos examinadores. O cara pedia perdão, enquanto o outro falava que ele não esperava muita coisa mesmo, mas ele precisava conseguir resolver isso de primeira. Esse era um ancião Gibi. Ele colocava a máscara de volta, falando que, pelo menos, isso enviou um sinal para os seus seguidores. Aquela era a máscara dourada e permitia ao usuário mudar sua aparência, enquanto ele continuava dizendo que demonstrando que a guilda de sangue puro não morreu. A cena volta para o exame. O garoto loiro segurava aquela espada e estava até conseguindo, enquanto o examinador chamava o próximo. O garoto loiro falava para o prota que era a vez dele, enquanto o prota agradecia. A garota chama o Gary, falando que faz tempo que ela queria perguntar, mas será se o Ray era realmente forte? O Gary, com a mão no queixo, falava que até onde ele sabe, ele é extremamente forte sim. Alguém pergunta como, pois os resultados dele nos primeiros 4 testes foram horríveis. Enquanto a garota de cabelos prateados pergunta por que ele achava ele forte. O garoto falava que a última vez que eles lutaram juntos, ele ganhou, mas 10 anos atrás, ele foi atacado por um lobo demoníaco de rank médio, e foi o Ray que matou e salvou ele. Mas aí o garoto de cabelos pretos começava a rir para ele contar outra. Se foi há 10 anos atrás, ele só tinha 5 anos. Nem a pau que era uma fera demoníaca. Deveria ser apenas um lobo grande. A garota de cabelos prateados fica sem falar nada. Ela só pensava que se o Ray é realmente forte, por que ele esconderia suas habilidades? O examinador pedia para ele começar e podia testar. O Ray levanta a espada e aparece a janela do sistema, obtido cristal de fera de rank supremo, e perguntava se deseja absorvê-lo. O examinador fica um pouco surpreso que a espada não tinha acendido. O prota levanta e balança ela, falando que ele acabou com a pilha dela. Enquanto todos perguntam como isso era possível, aquele cara era zicado, tudo acontecia com ele. O examinador se pergunta, não poderia ser. Essa espada ali acabou a energia? Ele fica surpreso e começa a olhar para o cristal. Aquela arma foi feita com um cristal de uma fera de rank supremo. É um tesouro do reino Aluri. E perguntava o que o prota tinha feito segurando ele pela camisa. O Ray pergunta como assim o que ele fez, ele só encostou nela. Essa arma foi feita com um cristal estupidamente poderoso, como ele poderia ter feito algo? Ele falava que sem mencionar que o quanto ele tá encarando ele o dia todo. O examinador fica também bravo, enquanto um dos guardas acaba chegando chamando o Delbert. E chegou um relatório urgente, e o Delbert perguntava o que tinha feito. O guarda começa a cochichar enquanto o soldado acaba gelando. Ele falava que os testes tinham se encerrado e era para voltarem para os seus quartos. Todos acabam ficando aliviados, pois eles já estavam cansados também. E o instrutor saindo falava que eles receberiam seus cintos após o jantar. Enquanto alguns do fundo falavam que pelo menos ele sabia que o cinto dele ia ser mais alto do que daquele ruivo. O examinador também falava que o Ray poderia ir, e enquanto o Ray falava que estava bom. O prota se pergunta se o que aquele cavaleiro disse era verdade mesmo. Ele falava que a examinadora do quarto teste tinha sido encontrada morta. E quando eles chegaram, ela já estava daquele jeito. O corpo ainda estava quente, então fazia um pouco de tempo. O soldado se pergunta quem foi que fez aquilo. Ele pedia para relatar aos anciões imediatamente, enquanto o guarda falava que tinha entendido. Se vocês querem recomendar algum manual ou obra assim, pode deixar no comentário aí, rapaziada, que eu vou fazer e eu vou dar uma olhadinha no que vocês vão pedir. E os mais pedidos é óbvio que eu vou trazer pro canal, rapaziada. Então obrigado pelo apoio e vai ter parte nova desse manual. Relaxa que futuramente vai ter sim. Falou, tchau e fui.